A história começa quando um mapa do tesouro que aponta para o Monte Taiyan aparece no mundo. Neste local, dizia-se que as artes marciais do maior mestre celestial Kia de Murun estavam escondidas. Junto com as técnicas, havia também uma arma secreta que ele deixou para trás. Então um corvo solta um chamado alto como se anunciasse o despertar de algo grandioso. O pássaro então levanta voo e com isso, o Morun, que esteve quieto por muito tempo, estava prestes a ser agitado. Este mapa do tesouro seria o gatilho para uma nova era de conflitos e buscas por poder. De repente, uma energia poderosa é liberada do topo da montanha, abalando tudo ao seu redor. A luz se desvanece, revelando a paisagem calma mais uma vez, como se nada tivesse acontecido. No entanto, uma sombra escura começa a se formar na encosta da montanha, indicando uma presença. Esta presença desce em alta velocidade e atinge o chão, levantando uma nuvem de poeira. No meio da fumaça, podemos ver a entrada de uma caverna que estava escondida ali. Emergindo da escuridão, uma silhueta misteriosa aparece de dentro da caverna. A primeira coisa que vemos claramente é a lâmina reluzente de sua espada. Então, um homem de cabelos pretos finalmente sai da caverna e diz que está livre. Ele tem um olhar sério e determinado, como se estivesse focado em algum objetivo. Olhando para o céu, o jovem comenta que ele sempre foi azul, sentindo-se nostálgico. Ele tenta se lembrar de sua vida antes de entrar na caverna, mas não consegue recordar nada. Mesmo assim, o jovem decide que precisa se lembrar de tudo o que puder, pois tem um objetivo claro em mente, e esse objetivo é obter sua vingança. Sua primeira memória é de quando ele tinha 10 anos e um velho homem afirmava ser o mestre celestial do Ki. O mestre diz às 100 crianças que, em 10 anos, elas terão que salvar o mundo. Nosso protagonista era uma dessas 100 crianças que foram reunidas pelo mestre. Ele se lembra dos olhos frios do velho e da ordem para que todos obedecessem. O mestre então anuncia que o treinamento de artes marciais começará amanhã. Naquela época, o menino não sentia medo e ele acredita que era porque era órfão. Com isso, o mestre se vira para dar um aviso a quem estiver pensando em escapar. Com um sorriso assustador, ele diz que a entrada da caverna foi bloqueada por um penhasco. A partir daquele momento, um treinamento de artes marciais muito rigoroso começou. A primeira técnica que eles aprenderam foi um método especial de respiração. Esta era uma arte fundamental que absorvia tanto a energia celestial quanto a terrestre ao mesmo tempo. Em seguida, eles aprenderam a arte da espada dos 3 poderes e um método de movimento. Cerca de 3 anos depois, o mestre o chamou e disse que suas artes levariam ao reino de um deus marcial. Nos próximos 7 anos, cada um deles deveria dominar completamente as artes marciais. Ele aponta para uma porta e ordena que todos entrem para treinar e evitar uma calamidade. Então o mestre lhes diz para treinarem livremente dentro daquela porta e assim todas as crianças obedecem e entram pela porta sem hesitação. Naquele momento, uma luz brilhante ilumina o rosto do nosso herói enquanto ele entende tudo. Finalmente ficou claro para ele porque eles tiveram que suportar aquele lugar horrível. E tudo isso fazia parte do plano daquele velho com um sorriso maligno no rosto. A névoa que preenchia a caverna era aqui condensado e a energia distorcia o espaço. De repente, da escuridão total, algumas criaturas estranhas e assustadoras emergem. Eram monstros com chifres e olhos vermelhos que deixaram as crianças apavoradas. Além das criaturas, havia também vários esqueletos e bestas demoníacas prontas para atacar. Em seguida, uma serpente esquelética gigante avança sobre os jovens, desferindo um ataque devastador. Naquele dia, foi como se os portões do submundo tivessem se aberto bem na frente deles. Um dos meninos então grita para que todos peguem suas espadas e se preparem para lutar. Nosso protagonista não perde tempo e avança contra as criaturas com sua espada. Todos os dias naquele lugar eram um pesadelo e eles precisavam lutar para sobreviver. O treinamento forçado tornou todos mais fortes e mais habilidosos em combate. Mas mesmo assim, a luta pela sobrevivência foi brutal e muitos não conseguiram. No entanto, as artes marciais que o mestre ensinou eram muito poderosas e eficazes. As técnicas progrediam muito mais rápido do que quando treinavam na caverna enevoada. Mas no final, apenas nosso protagonista conseguiu sair daquele pesadelo vivo. Antes de falecer, um amigo pede a Ian um voo para sobreviver a todo custo. O jovem então revela que seu nome completo é, na verdade, Dan Ian Vou. Depois de escapar daquele lugar, ele vai para uma cidade movimentada e cheia de gente. Várias pessoas estão caminhando em direção a um grande edifício no centro da cidade. Dentro de uma taverna, vários clientes comem e bebem pacificamente em suas mesas. Naquele momento, Yun-Vou entra no local e observa os arredores com um olhar sério. Então, uma bela mulher chamada Jossaleon, filha do chefe do clã Jo, aparece em cena. Com isso, o olhar da jovem se foca em uma direção e ela parece ter notado algo incomum. Um dos homens ao seu lado chama a atenção para o protagonista que se sentou sozinho.
Todos percebem que o jovem está carregando uma espada sem bainha, o que era bastante estranho. O irmão da moça, chamado John, comenta que a espada parece ser de excelente qualidade. Enquanto isso, um prato de macarrão é servido ao nosso herói que havia pedido uma refeição. O espadachim encara a comida e se pergunta há quanto tempo não via algo assim. Ele então pega um pouco de macarrão com seus hachis, preparando-se para finalmente comer. A comida derrete em sua boca, e a expressão do jovem mostra o quanto ele apreciou o sabor. Vendo a cena, outros clientes ficam com vontade e também pedem uma tigela de macarrão. A jovem Celion fica pensativa e não consegue tirar os olhos do homem misterioso. Ela se pergunta por que está tão incomodada com a presença daquele estranho. O garçom então pergunta se ele gostou da comida e o jovem confirma que estava deliciosa. Com isso, o atendente fica um pouco confuso com a reação intensa do cliente. Então ele estende a mão e diz que a conta é de 5 pum, aguardando o pagamento. O protagonista parece ter esquecido algo muito importante e ele diz a palavra dinheiro. Após anos de isolamento, ele havia esquecido completamente como o mundo funcionava. Ele finalmente se lembra que no mundo normal, você tem que pagar pelas coisas que consome. Vendo a demora, o garçom fica nervoso e diz que se ele comeu, precisa pagar pela comida. O espadachim então responde calmamente que não tem nenhum dinheiro com ele no momento. O atendente suspira e exige que o jovem entregue sua espada como pagamento. Com um olhar firme, o protagonista se recusa a entregar sua arma ao atendente. Ele então explica que a espada foi trocada pela vida de seu último amigo. O garçom fica furioso e acusa o jovem de planejar comer de graça desde o início. Com isso, a comoção chama a atenção dos outros clientes que se levantam para intimidá-lo. De repente, o irmão da moça grita o nome dela, assustado com as ações que ela tomou. A jovem então estende uma bolsa de dinheiro e pede para que parem de incomodar o homem. Com um sorriso gentil, ela se oferece para pagar a conta do estranho e resolver a situação. O atendente fica surpreso com a ação da nobre senhora e a reconhece imediatamente. Então a moça se aproxima e os dois trocam um olhar silencioso no meio da taverna. O jovem se pergunta por que ela está pagando por ele e o que ele deveria dizer nesta situação. Olhando de perto, ela percebe que os olhos dele são como os de uma criança vendo o mundo pela primeira vez. O espadachim permanece em silêncio, sem saber como reagir ao gesto gentil da jovem. Sem uma palavra, o protagonista simplesmente se vira e começa a caminhar em direção à saída. A jovem fica confusa porque tinha certeza de que ele estava prestes a dizer algo. O homem então deixa o estabelecimento, deixando o atendente e os outros clientes completamente perplexos. Todos ficam surpresos que o jovem simplesmente foi embora sem nem mesmo olhar para trás. O garçom fica indignado porque ele nem sequer agradeceu pela ajuda que recebeu. O irmão dela o chama de ingrato e comenta que ele realmente não tinha dinheiro algum. Jun então pergunta se é só isso e nota que o jovem não parece ter nenhuma energia interna. Mas a jovem fica pensativa e diz a si mesma que a espada dele era realmente incrível. Naquele instante, a jovem tem uma súbita percepção sobre a espada do homem misterioso. Ela comenta que a arma era claramente uma lâmina de renome, mas carregá-la sem bainha poderia lhe causar problemas. Então, a jovem decide que vai segui-lo, pois ele definitivamente precisa de uma bainha para sua espada. Lá fora, o protagonista reflete sobre a ação da garota que pagou por sua refeição. Com um leve sorriso, ele se arrepende de não ter agradecido pelo gesto gentil. Enquanto isso, a cena nos leva a um lugar chamado Pavilhão das Nuvens Bêbadas. Lá dentro, vários guerreiros da Aliança Morim estão reunidos e conversando entre si. Alguém comenta que a influência da Aliança é verdadeiramente notável na região. Cia Liao, que também está no local, observa que a cidade de Shanxia está cheia de guerreiros deles. O irmão dela concorda, dizendo que nunca imaginou que o próprio líder da Aliança faria um movimento. Um homem mais velho chamado Sima Xiu explica que isso se deve ao culto demoníaco e à Floresta Verde. Pois para uma força tão grande se mover assim, só pode ser por causa de uma reputação lendária e essa reputação pertencia a Shangija, o maior excêntrico da história de Murun. Dizem que ele tinha um talento extraordinário e um profundo conhecimento das artes celestiais. Esta figura era um mestre imponente e misterioso cujo poder era difícil de compreender. Qian Jieja criou uma técnica chamada Lâmina da Sombra Relâmpago que abalou o mundo. Sua técnica usava um método único envolvendo formações mecânicas complexas. Ele então passou suas artes para um andarilho e em 3 anos o transformou em um mestre absoluto. No entanto, o guerreiro se tornou um inimigo público e teve um fim trágico, o que fez Xianjija desaparecer. Agora, o Zhou Manchi encontrou o mapa com suas técnicas e é por isso que todo Murun está atrás dele. O irmão dela então diz que, como estão aqui a pedido do senhor, nada deve acontecer, mas precisam ser cautelosos. Enquanto isso, a jovem pensa que neste mundo, as coisas mais inesperadas podem acontecer. Nesse momento, o irmão dela pergunta se ela vai seguir o andarilho e diz que é contra a ideia.
Ele argumenta que o homem não tem nada a ver com ela e é uma pessoa rude, sem modos básicos. A jovem tenta protestar e defender sua decisão de ajudar o espadachim misterioso. Sima Xiu concorda com o jovem, dizendo que é perigoso sair sozinha agora porque o líder da aliança chegará de cabeça baixa. A garota permanece em silêncio, parecendo desapontada com a proibição. Ela então concorda em seguir os desejos deles enquanto o protagonista caminha pelas ruas. Passando por uma barraca, ele observa duas pessoas negociando o preço de um produto. Em outro canto, um homem toca flauta para uma família que o aplaude com alegria. O espadachim observa a cena pacífica e se sente tocado pela tranquilidade do momento. Em seguida, ele vê uma mãe comprando um presente para seu filho em uma barraca de brinquedos. O menino agradece a mãe com um grande sorriso e um olhar de pura felicidade. Essa cena faz o protagonista olhar para o céu e se perder em suas memórias do passado. Ele se lembra de seu amigo Axijai dizendo para eles fugirem e fazerem tudo o que nunca puderam. O amigo então pede a Yunvou que lhe prometa mais uma coisa antes de partirem. Axijai pede a ele para visitar sua casa e contar ao pai sobre tudo o que aconteceu. O protagonista responde que o próprio amigo deveria sair de lá e contar tudo ao pai. Com um sorriso, o jovem concorda e diz que ele mesmo contará ao pai quando sair. Então, com um olhar sério, o amigo pede a Yunvou para sobreviver a todo custo. O protagonista então concorda com seu amigo e ambos se preparam para sobreviver mais um dia. Mas em um momento de distração, algo terrível acontece com Axijai durante a batalha. Vendo um monstro atrás dele, o amigo grita desesperadamente para Yunvou ter cuidado. Com uma lágrima no olho, o espadachim se vira e percebe o perigo tarde demais para reagir. Então, o som de algo sendo perfurado ecoa pela caverna e tudo fica vermelho por um instante. O amigo se jogou na frente do ataque e acabou levando o golpe decisivo em seu lugar. Desesperado, o protagonista pergunta por que ele o salvou e se sacrificou daquela maneira. Ele pede ao seu companheiro para se levantar, lembrando de que prometeram visitar seu pai juntos. Em suas últimas palavras, o jovem diz que ele era o mais forte e pede para ele sobreviver e contar ao seu pai. O amigo então se desculpa e seu corpo começa a se dissolver em uma luz brilhante. E assim, a liberdade do nosso herói foi comprada com as vidas de 99 amigos. Olhando para a lua, ele reconhece que tem uma grande dívida com todos aqueles que se foram. Ele então faz uma promessa de que cobrará essa dívida diretamente de Xianjija. De volta ao presente, os pés do protagonista param de repente em frente a um lugar familiar. Ele andou sem pensar e acabou voltando para a mesma taverna onde esteve mais cedo. O jovem então olha para dentro do estabelecimento com um toque de surpresa em seu rosto. Ele vê a garota e se pergunta se ela ainda está lá, lembrando que não a agradeceu. Ao fundo, uma conversa sobre o Monte Aian chama imediatamente a atenção do espadachim. Ele percebe um grande grupo de guerreiros se preparando para partir em uma missão. Um dos líderes avisa que, se não descansarem, chegarão em um dia e ordena a todos que mantenham o ritmo. Todos os guerreiros respondem de uma vez e partem em alta velocidade pelas ruas da cidade. O protagonista observa todo o movimento com um olhar sério e pensativo sob o luar. Então ele percebe que a garota que o ajudou na taverna também está indo com o grupo. De um telhado, o jovem conclui que a moça também faz parte daquela missão misteriosa. Com isso, ele salta do telhado e se pergunta para onde eles estão indo com tanta pressa. Sob o céu estrelado, a noite segue seu curso enquanto os guerreiros avançam em direção ao seu destino. O grupo da Aliança Morun então para descansar na entrada do Monte Aian. Escondido, o espadachim se pergunta se eles estão indo para o mesmo lugar de onde ele acabou de sair. Ele deduz que o destino deles é a caverna e tenta entender o que estão procurando lá. Dois homens estão conversando e um deles está preocupado com os movimentos do culto demoníaco. Mas o estrategista da aliança, chamado de Garyung Cheon, diz ao líder para não se preocupar tanto. O líder Dokavon responde que talvez sua intuição esteja falhando devido à sua idade. Enquanto isso, a jovem Salian parece cansada e um jovem se aproxima dela com um sorriso. O vice-capitão Pan Sheliang sugere que ela descanse e se oferece para falar com o líder. Ela recusa ajuda e pede para ele a deixar em paz enquanto seu irmão observa a cena. De repente, um grupo de homens musculosos com aparências intimidadoras emerge da escuridão. Com um sorriso maligno, seu líder diz que finalmente encontrou a Aliança Murim. Este homem é seu Liu Gei, o chefe da fortaleza do Pico Pequeno da Floresta Verde. O líder da aliança não perde tempo e ordena a todos que se preparem para o combate. O estrategista então avisa que membros do culto demoníaco parecem ter se juntado ao inimigo. O líder da aliança reconhece que o inimigo é um mestre formidável e muito perigoso. Com isso, o vilão grita se eles querem um gostinho da batalha e avança. O chefe da fortaleza avança com um chute poderoso e derruba um dos guerreiros da aliança. Ele se move com agilidade e enfrenta vários oponentes ao mesmo tempo sem dificuldade.
Com outro golpe preciso, o inimigo manda outro guerreiro voando com um chute forte. A batalha se torna intensa e os membros da aliança rapidamente começam a sofrer pesadas perdas. O poder do inimigo é devastador e muitos guerreiros caem um após o outro em combate. Nesse momento, alguém se prepara para entrar na briga e acabar com a bagunça. O vilão então diz que já cuidou dos peixes pequenos e agora quer o prato principal. O líder da aliança então entra em ação e começa a lutar bravamente contra os inimigos. Outro inimigo com um sorriso maligno grita o nome do líder e o desafia para um duelo. Então, os dois líderes se enfrentam em uma batalha épica no meio da floresta escura. Suas espadas se chocam com força, criando faíscas e mostrando o poder de ambos. Enquanto isso, os outros membros da Floresta Verde estão subjugando os guerreiros da aliança. O líder percebe a desvantagem e reclama que estão em menor número na batalha. O vilão zomba da situação, dizendo que a arma secreta de Sheljija pertence a eles. Escondido, nosso protagonista ouve o nome Sheljija e sua expressão muda completamente. Determinado a intervir, ele entra em ação, de espada em punho, pronto para lutar. Ele então usa sua espada para quebrar uma grande rocha que estava no chão perto dele. Com um movimento rápido, o espadachim arremessa o pedaço de rocha em direção aos vilões. O espadachim avança para o meio da batalha com seu ataque poderoso e surpreendente. A rocha atinge o vilão em cheio, pegando de surpresa no meio do combate. Com um salto, o protagonista aterrissa no meio dos inimigos e os manda pelos ares. Ele então gira sua espada e cria um redemoinho de energia que atinge todos ao redor. Os guerreiros da aliança ficam chocados com a aparência e o poder do estranho. O líder e a jovem Salion olham para o jovem sem entender o que está acontecendo. Os outros membros da aliança também ficam surpresos com a força do homem. Mas revela que Shenji já faleceu há 10 anos. Ao ouvir a notícia, o espadachim fica chocado e não consegue acreditar no que ouviu. Ele se pergunta se o mestre do Ki Celestial realmente não está mais neste mundo. Com isso, o jovem lembra que ainda não cobrou a dívida pelas vidas de seus amigos. A palavra desaparecido ecoa em sua mente e ele fica paralisado pela revelação. Uma aura verde escura de repente começa a emanar do corpo do protagonista. Os guerreiros da aliança sentem a energia e ficam confusos sobre o que está acontecendo. A aura do vazio cai e flui do corpo de Dan Hongwu sem que ele perceba. A aura que flui do corpo do jovem mergulha os guerreiros da aliança em uma sensação de perda. Ele pensa que suportou aquele lugar horrível apenas para descobrir que seu alvo de vingança se foi. Ele se lembra da promessa que fez a seus amigos de contar às famílias deles o que aconteceu. Os espíritos de seus amigos clamam por vingança, dizendo que suas partidas foram injustas. O líder da aliança então reconhece a energia do jovem como o temido Ki do vazio. Ele fica preocupado porque, se isso continuar, todos ali poderiam sofrer um desvio de Ki. De repente, o protagonista se acalma e pergunta se todos estão bem, surpreendendo a todos. Então ele se concentra na garota e lembra que a seguiu por causa da gentileza que ela demonstrou. Em um flashback, um amigo lhe entrega sua espada e pede que ele sobreviva a todo custo. Com o mestre celestial fora de alcance, ele percebe que precisa focar em outra coisa. Portanto, o jovem decide que encontrará as famílias de seus amigos para cumprir sua promessa. Com isso, os guerreiros da aliança sentem seu cansaço desaparecer e se perguntam o que aconteceu. O líder fica chocado que o Ki do vazio parou e questiona a identidade do jovem. O espadachim então se vira e caminha em direção à jovem que o ajudou na taverna. Ele para na frente da jovem como se quisesse dizer algo importante para ela. A garota então pergunta se por acaso ele está procurando alguém nesta região. Ela se vira para um homem mais velho e diz que este cavalheiro os ajudou na batalha. Com um olhar doce, ela pede para que o jovem viaje com eles até encontrar quem procura. O homem mais velho fica pensativo e parece considerar o pedido da jovem com cuidado. Ele pensa que é difícil recusar seu salvador, mas teme a reação do líder da aliança. O líder da aliança também fica pensativo e analisa a situação com um olhar sério. Ele conclui que o jovem é perigoso porque eliminou 2 seitas com um único golpe. Tendo perdido muitos homens, o líder decide que é melhor mantê-lo por perto. Com um sorriso confiante, o líder da aliança prova a ideia de levar o jovem junto. O grupo então se reúne ao redor do protagonista para conversar com ele sobre o futuro. O homem mais velho então o convida para trabalhar em sua agência de escolta. Os outros guerreiros comentam que trabalhar na agência de escolta Ina é uma ótima oferta. O espadachim fica com um olhar pensativo e parece estar analisando a proposta com cuidado. O irmão da garota insiste que não é qualquer um que pode trabalhar lá e que ele não deveria recusar. O protagonista então responde que gostaria de aceitar, mas não sabe o que é uma agência. Todos ficam chocados com sua resposta e a jovem se oferece para explicar tudo a ele. Ela diz que é um lugar que transporta mercadorias e protege clientes, mas o líder se arrepende de sua decisão. 2 guerreiros observam a cena e, zombeteiramente, chamam o herói de caipira.
Um deles comenta com o outro sobre a espada que o jovem carrega e sua aura estranha. A espada do protagonista emana uma aura azul poderosa e misteriosa que chama a atenção. Os dois pensam que uma espada tão boa é um desperdício nas mãos daquele cara sem talento. Com um sorriso maligno, eles planejam agir quando entrarem no Monte Eng para roubar a arma. Então o sol nasce e um novo dia começa para o grupo em sua jornada para a montanha. O grupo finalmente chega ao seu destino, o imponente e misterioso Monte Eng. O líder da aliança comenta que o lugar tem uma atmosfera muito estranha e sinistra. O protagonista observa a montanha em silêncio junto com os outros guerreiros da aliança. Ele se pergunta se aquele é o lugar que eles procuraram por todo esse tempo. O líder está animado para ver o manual secreto, mas um subordinado diz que não encontraram a caverna. Os guerreiros da aliança escalam a montanha, mas não conseguem encontrar a entrada da caverna. Um dos líderes sugere cavar a montanha, mas o outro teme que isso possa danificar o manual. O protagonista então pensa consigo mesmo que a saída que ele usou desabou e não existe mais. Ele então se concentra e consegue sentir uma energia fraca vindo de um ponto específico. O espadachim aponta em uma direção e afirma com certeza que a entrada é bem ali. Ele então corre em direção ao local, surpreendendo todos os guerreiros da aliança. O jovem salta e escala a encosta da montanha com uma agilidade impressionante. Ele então para em frente a um local escondido entre as rochas da montanha. Com um olhar sério, o protagonista diz a todos que esta é a entrada da caverna. O líder da aliança fica chocado e pergunta como ele sabe o caminho para a caverna. O espadachim então revela que sabe o caminho porque aquele lugar era onde ele costumava viver. A jovem Cilion fica surpresa com a revelação e o olha com um ar de espanto. Os dois guerreiros zombeteiros concluem que ele vivia como um homem selvagem nas montanhas. O líder da aliança então dá as ordens para a busca e divide as equipes de exploração. Todos os guerreiros respondem de uma vez e se preparam para entrar na caverna. O líder e o estrategista agradecem ao protagonista por sua ajuda e por mostrar o caminho. O jovem então avisa que eles não encontrarão nada de valor dentro daquela caverna. Ele diz que a única coisa que existe lá dentro é algo muito sombrio e perigoso. Com um olhar melancólico, ele revela que a caverna está cheia de memórias de partida. A entrada da caverna emana uma aura escura e sinistra, como se fosse um portal para o vazio. O líder da aliança toca o ombro do jovem e pede para ele não se envolver mais nisso. Ele então grita para que todos entrem e eles entram na caverna enquanto o herói observa tudo. Sozinho do lado de fora, o espadachim permanece em silêncio observando a paisagem com um olhar distante. De repente, a jovem Cilion se aproxima dele pisando cuidadosamente em uma rocha. Com curiosidade, ela pergunta se o misterioso jovem realmente viveu naquele lugar. O protagonista apenas acena com a cabeça em um gesto de confirmação, sem dizer uma palavra. Nesse momento, um guerreiro afasta a garota dele com uma certa agressividade. Com um olhar irritado, nosso herói observa o comportamento rude do homem. O guerreiro então diz que não há garantia de que o jovem não seja um espião da Floresta Verde. A jovem o defende, mas o homem sugere que a luta anterior poderia ter sido apenas uma encenação. Com um sorriso maligno, ele diz que, se o jovem for inocente, deve entregar sua espada a eles. O olhar do guerreiro se concentra na arma e ele percebe que ela é mais do que parece. A espada parece velha, mas a aura que emana é algo que ele nunca viu na vida. O protagonista empunha sua arma e pergunta se eles estão ordenando que ele a entregue. O guerreiro sorri arrogantemente e diz ao jovem para entregar a espada se entendeu o recado. Cilion parece preocupado enquanto o herói explica que a espada foi confiada a ele por um amigo. Com um olhar firme, ele declara que não dará sua arma a ninguém. Os dois guerreiros então sobem a encosta da montanha e cercam o protagonista para intimidá-lo. Mas com um olhar calmo, o espadachim não parece nem um pouco preocupado com a ameaça deles. O homem então dá um sorriso arrogante e se prepara para atacar o jovem e roubar sua arma. Preocupada com a situação, a jovem Cilion é contida por seu irmão, que a impede de interferir. Os dois guerreiros então se aproximam lentamente do protagonista com olhares de pura malícia. O herói fecha os olhos por um momento e, com calma e precisão, analisa a situação com um olhar focado. Ele abre os olhos e se prepara para o ataque iminente dos dois homens. Então um dos guerreiros avança pela frente enquanto o outro vai por trás para encurralá-lo. Os dois planejam atacar ao mesmo tempo e pegar o jovem de surpresa com um ataque duplo. O espadachim então decide que sua melhor defesa é desviar do primeiro golpe e contra-atacar. Com um movimento rápido, ele se abaixa e se prepara para atingir os dois de uma vez. O olhar do protagonista se enche de determinação enquanto ele executa seu plano perfeitamente. Os dois guerreiros são surpreendidos pela velocidade do jovem e não conseguem reagir a tempo. Eles tentam o mesmo ataque novamente, mas o espadachim já está um passo à frente deles. O plano dos dois homens falha miseravelmente, deixando-os expostos ao contra-ataque do herói. O guerreiro então grita para ele entregar a espada se não quiser ser gravemente ferido pelos dois. Com um movimento rápido,
o protagonista coloca a mão no cabo de sua espada e se prepara para lutar. Seus olhos brilham com uma energia roxa e uma aura poderosa começa a emanar de seu corpo. De repente, uma voz poderosa grita para que parem e pergunta o que eles pensam que estão fazendo. Assustado, o guerreiro reconhece a voz e gagueja o título de líder da aliança. O líder da aliança então emerge da caverna com seus homens, exibindo uma expressão sombria. O estrategista se aproxima e pergunta se eles conseguiram encontrar algo lá dentro. Os outros guerreiros estão confusos e se perguntam sobre a arma secreta chamada Alma de Qianji. Em um tom irritado, o líder grita que o trabalho deles ali acabou e que todos irão recuar. Os guerreiros obedecem imediatamente e começam a descer a montanha para deixar a área. Os dois homens que atacaram o herói o encaram e dizem que ele teve muita sorte desta vez. A jovem Seol então se aproxima do rapaz e pergunta preocupada se ele está bem. Com um olhar distante, ele responde que não tem certeza do que ela quer dizer com estar bem. A jovem fica aliviada e diz que estava preocupada com o que poderia ter acontecido com ele. Ela então percebe que não sabem os nomes um do outro e se apresenta como Jo Seol com um leve sorriso. O espadachim responde que seu nome é Dan Yeon-woo. A garota o olha com um olhar gentil e diz que o nome dele é muito bonito e soa bem. Ele então se vira e diz que eles também precisam se preparar para voltar para a cidade. E assim, a jornada da Aliança Morim para encontrar a arma secreta chegou a um fim mal-sucedido. A cena então muda para uma grande cidade na região de Ubei chamada Wuhan. Nas ruas, um homem comenta que a Aliança Morim encontrou a arma e agora dominará o mundo. Outras pessoas se perguntam o que a arma poderia ser, mas ninguém sabe porque a Aliança está mantendo em segredo. Com isso, numerosos rumores sobre a Aliança Morim começaram a se espalhar por toda a região. Dentro da sede da Aliança, alguém bate a mão na mesa com grande força, mostrando sua frustração. O líder então reclama que, embora estejam dizendo a verdade, ninguém acredita que não havia arma. Um dos anciãos da aliança então diz que os rumores se espalharam por toda a região de Ubei. O líder responde com um olhar sério que as únicas coisas dentro da caverna eram bem diferentes. Ele então aponta para uma caixa de madeira e uma carta que parecia ter sido deixada por Xianjija. Em um flashback, vemos o líder e seu estrategista encontrando a caixa dentro da caverna escura. No chão da caverna, a caixa de madeira estava em cima de um pergaminho com uma escrita estranha. De volta à reunião, um dos anciãos lê a carta e se pergunta o que o texto poderia significar. Com uma expressão confusa, ele então lê o termo criança demônio azul e fica intrigado. A carta explicava que essa pessoa estava tentando jogar todo o mundo marcial no mais puro caos. Por causa disso, o mestre celestial do Qi criou 100 guerreiros poderosos para evitar esta grande calamidade. E para controlar esses 100 mestres, seria necessário usar o tambor Yin Yang que estava na caixa. Com um sorriso confiante, o mestre diz que a criança demônio de sangue nunca conseguirá o que deseja. O líder então abre a caixa revelando um item misterioso chamado Yin. Fumaça do tambor Yang sai de dentro da caixa, revelando uma esfera brilhante que emana uma aura poderosa. O líder comenta que nunca viu nada parecido e não sabe se pode acreditar na história da carta. Um dos homens então pergunta se ele está dizendo que a carta inteira é apenas um monte de bobagens. Mas o líder responde que na verdade parece haver uma mente brilhante por trás de tudo isso. O estrategista concorda e diz que o chefe da aliança tem várias razões para suspeitar. Primeiro, na montanha, ele sentiu que o objetivo do inimigo não era a arma, mas sim prejudicar a aliança. Além disso, quando chegaram, não encontraram vestígios do inimigo e muitos corpos haviam desaparecido. E para piorar, os rumores no mercado estão crescendo como uma bola de neve descontrolada. O líder conclui que alguém está deliberadamente atraindo a atenção de todo o mundo marcial para a aliança. Com isso, um dos anciãos fica nervoso e pergunta quem seria capaz de fazer tal coisa. O estrategista então sugere que o primeiro suspeito deve ser o chefe da família Jo, que trouxe o mapa. Um homem argumenta que Jo Yu não faria isso, mas o estrategista parece ter outra ideia. O líder então diz que pode haver um espião na família Jo e que eles precisam enviar alguém para monitorá-los. Ele acrescenta que, mesmo que não sejam os culpados, podem estar ajudando as forças traidoras. A cena então foca no misterioso tambor Yin que estava dentro da caixa de madeira. Em seguida, a história nos leva à propriedade da família Jo, onde alguém anuncia o retorno do diretor. O homem mais velho então se aproxima e pergunta se eles conseguiram retornar em segurança da missão. Nosso herói olha para a casa enorme e percebe que este lugar é o lar da garota que o ajudou. O ancião se vira e diz que agora precisa ver o chefe da família para dar seu relatório. Ele então decide que deveria primeiro levar o jovem espadachim para a agência de escolta. Enquanto isso, o protagonista observa tudo ao seu redor até que vê alguém. A jovem Seol se aproxima dele e pede desculpas por não ter conseguido arranjar uma bainha para ele no caminho. O jovem então pensa que as pessoas do mundo exterior têm uma estranha obsessão por bainhas.
Ele explica que não importa quão boa seja a bainha, pois ela não seria capaz de suportar a energia de sua espada. A arma então emana uma poderosa aura cortante, provando que ele estava dizendo a verdade. O espadachim conclui que, como esperado, ele realmente não precisa de uma bainha para sua lâmina. A garota fica envergonhada e pede desculpas por ter se oferecido para fazer uma bainha para ele sem motivo. O protagonista apenas olha para o lado e diz que sente muito por tudo o que aconteceu. Em um flashback, seu amigo diz que sente muito antes de finalmente partir daquele mundo. O espadachim se pergunta por que seu amigo pediu desculpas, já que era ele quem estava morrendo. Ele então se questiona pelo que exatamente seu amigo estava se desculpando naquele momento final. Então, com um olhar sério, ele pede à jovem que nunca mais se desculpe com ele daquela maneira. A jovem fica surpresa com o pedido repentino e a intensidade das palavras do homem misterioso. De repente, o homem mais velho o chama e pede que ele vá com ele para a agência imediatamente. O protagonista então se vira e se prepara para seguir o diretor que o chamou para o novo emprego. A garota fica se perguntando se pode ter feito algo de errado. Eles chegam a um lugar chamado Agência de Escolta Anon sob o céu noturno da cidade. O diretor então explica que um carregador é o nome que dão aos trabalhadores da agência. Dentro do local, vemos vários homens carregando caixas pesadas de um lado para o outro sem parar. O ancião então chama um homem chamado John Shield e diz que trouxe o novo carregador para ele. Um homem musculoso e suado se vira e pergunta com um tom zombeteiro se ele é um novato. Com um sorriso confiante, Shield diz ao diretor para deixar o novato com ele para o treinamento. O diretor parece um pouco preocupado e comenta que o novo amigo é um pouco rude e esquentado. O homem mais velho então se vira para o protagonista e diz para ele aprender bem as coisas por ali. Com um aceno de cabeça, o diretor se despede e pede ao jovem que dê o seu melhor em seu novo emprego. John Shield diz que não há exceções, nem mesmo para um novato trazido pelo próprio diretor. Com um sorriso malicioso, ele diz que, se um novato está ali, ele precisa aprender algumas lições. O espadachim então responde calmamente que seu nome é Dan Yanvou, impassível diante da ameaça. O homem musculoso fica irritado e pergunta por que as palavras do jovem são tão curtas e diretas. O espadachim então responde que os braços e pernas dele são curtos e que ele tem uma constituição ridícula. Todos os outros trabalhadores ficam chocados com a audácia do novato e não sabem como reagir. Com isso, o bruto grita e pergunta se ele está querendo ser eliminado no seu primeiro dia. O protagonista sente a forte hostilidade vindo do homem e sua expressão muda completamente. Uma aura sombria emana de seu corpo e ele se pergunta se deveria simplesmente acabar com aquele cara. De repente, o homem musculoso percebe que o novato está carregando uma espada e fica surpreso. Ele então aponta e exige que o jovem entregue a arma, pois um carregador não deveria ter uma. Com um olhar frio e calmo, o espadachim simplesmente diz que não pode lhe dar a espada. Uma intenção assassina irradia do protagonista e o homem sente instantaneamente um arrepio na espinha. Assustado, o Brutamontes recua e diz que está ficando tarde, então eles deveriam parar por enquanto. O jovem então pensa que um número incomum de pessoas tem pedido sua espada ultimamente. Os outros trabalhadores zombam do homem por ter se assustado com o novato e dizem que é bem feito para ele. Envergonhado, ele grita com todos e manda pararem de olhar e se prepararem para dormir. O protagonista então se despede e deseja a todos os trabalhadores uma boa noite de sono. O homem musculoso chama e diz para ele segui-lo, pois os alojamentos compartilhados são naquela direção. Enquanto caminha, ele pensa que se não fosse por aquela espada, o novato não seria absolutamente nada. Com um olhar odioso, ele jura se vingar pela humilhação que acabou de sofrer na frente de todos. Mais tarde naquela noite, todos os trabalhadores estão dormindo pacificamente em seus alojamentos, mas o homem musculoso se senta em sua cama e parece estar tramando algo contra nosso herói. O homem musculoso então sai de sua cama e começa a andar silenciosamente pelo quarto. Ele procura pelo novato e diz para si mesmo que ele deve estar dormindo por ali em algum lugar. De repente, o Brutamontes leva um tapa forte no rosto que o joga para o lado. Com a mão no rosto, ele se pergunta se havia um pilar bem ali no meio do caminho. O homem então olha para cima e vê a silhueta escura do protagonista parado na sua frente. Assustado, ele cai no chão e pergunta se o espadachim não estava dormindo como os outros. Mas os olhos do herói estão fechados e ele parece estar em um sono profundo, sem se mover um centímetro. O Brutamontes fica chocado e se pergunta se o jovem consegue mesmo dormir profundamente em pé. Ele então decide que esta é sua chance e estende a mão para tentar pegar a espada do novato. De repente, os olhos do protagonista se abrem com um brilho azul intenso e muito poderoso. Com isso, o homem congela seus movimentos, sentindo um perigo que nunca sentiu em sua vida. Em um instante, o espadachim levanta sua espada como se estivesse prestes a atacar o inimigo a qualquer momento. A lâmina brilha na escuridão e o herói se prepara para um golpe fatal contra o pobre homem.
John Xiu então grita de terror e sente um medo avassalador tomar conta de todo o seu corpo. Em seus olhos, o reflexo de seu próprio fim aparece e ele acredita que sua hora finalmente chegou. Mas tudo isso foi apenas uma alucinação e o homem está paralisado de medo no chão. Ele então cai para trás e implora por sua vida, pedindo ao jovem que o poupe do golpe. Na realidade, o protagonista estava apenas circulando sua energia protetora enquanto dormia em pé. O espadachim nem sempre dormia em pé, mas aprendeu a fazê-lo da maneira mais difícil. Durante seu tempo na caverna, ele precisava permanecer vigilante o tempo todo para sobreviver. Em um flashback, ele avisa um amigo para comer rápido porque seus inimigos já estavam se aproximando, e assim desenvolveu o hábito de dormir em pé enquanto circulava sua energia para se proteger. Com isso, um novo dia começa na agência e o sol nasce no horizonte da cidade. O protagonista então solta um suspiro e finalmente desperta de seu sono em pé no quarto. Ele olha para o chão e vê o homem musculoso deitado ali com um olhar de puro terror. Assustado, o Brutamontes gagueja e não consegue dizer uma palavra ao ver o jovem acordado. De repente, o homem grita e sai correndo do quarto, deixando nosso herói completamente confuso. Mais tarde, um dos trabalhadores acorda todo mundo e diz que há muito trabalho a ser feito. Lá fora, várias caixas de madeira e carroças estão esperando para serem carregadas pelos homens. Com um aceno de mão, o espadachim usa sua energia para levantar várias caixas de uma vez. Ele então salta no ar com uma agilidade impressionante junto com as caixas flutuantes. O jovem pousa em cima de uma das caixas com equilíbrio perfeito no ar. Com chutes precisos, ele começa a empilhar rapidamente todas as caixas em uma grande torre. Em questão de segundos, uma enorme pilha de caixas é formada no pátio da agência. O protagonista então se pergunta se é assim que se faz e acha o trabalho muito fácil. Os outros trabalhadores ficam de queixo caído, sem conseguir acreditar no que acabaram de ver. Ele então se oferece para fazer o resto do trabalho sozinho, já que foi muito simples para ele. Os outros trabalhadores gritam desesperadamente pedindo que ele tenha muito cuidado com as caixas. Dois homens observam a cena e comentam que o novato não é uma pessoa comum e que vai roubar seus empregos. De repente, a jovem Seol-yeon aparece e um dos trabalhadores pergunta o que ela está fazendo ali. A jovem pensa que acabou seguindo e se lembra das palavras duras que ele disse antes. Ela então questiona o significado daquelas palavras e admite que não conseguiu dormir. Com um olhar surpreso, o protagonista se vira e percebe a presença da garota no pátio. Com um sorriso tímido, ela o cumprimenta e o chama de irmão, surpreendendo a si mesma. O jovem então explica que começou a trabalhar como carregador e ela pergunta se ele está confortável. A garota fica nervosa e pergunta do que ele gosta e não gosta, mas percebe que não era isso que ela queria perguntar. Ele responde que gosta de paz e a odeia. Quando essa paz é quebrada por algo, a garota ouve atentamente suas palavras enquanto ele continua a falar sobre seus sentimentos. O espadachim então revela que odeia ouvir um amigo se desculpar porque isso preocupa muito. Com um sorriso, a jovem percebe que ele a considera uma amiga e promete nunca mais dizer isso. De repente, o som de cascos de cavalo ecoa pelo pátio e alguém se aproxima do casal. Um homem a cavalo comenta sobre a coincidência de encontrá-los ali naquele momento. O jovem chamado Pang Xiu, Yang elogia a beleza da garota e diz que ela está ainda mais bonita. Surpresa, a garota pergunta o que ele está fazendo ali, já que deveria estar ocupado com outros assuntos. O jovem então explica que veio em outra missão da aliança para apoiar a agência. E assim, o desejo de paz do nosso herói é mais uma vez quebrado pelos conflitos do mundo. O mundo marcial é então lançado em um redemoinho de sangue e grande tumulto. Em um lugar escuro, um homem relata que toda a unidade de 30 pessoas foi eliminada. O sobrevivente pede desculpas e diz que não conseguiu descobrir quem foi o responsável pelo ataque. Um homem nas sombras ouve o relatório e fica furioso, pois a unidade era muito poderosa. Uma mão libera uma energia avermelhada sinistra, mostrando o poder do grande vilão da história. Com isso, vários homens são arremessados ao ar pela força daquela aura sombria e muito poderosa. O ataque é brutal e os guerreiros não têm chance de se defender contra um poder tão grande. O sobrevivente então revela que todos foram derrotados por uma única pessoa misteriosa. Com um sorriso maligno, o vilão diz que Shonjaja criou 100 monstros e ele quer testá-los agora. A cena então nos leva a uma fortaleza sombria no meio das montanhas sob um céu roxo. Lá dentro, um dos homens segura um companheiro ferido após o ataque surpresa do inimigo. O líder então ordena que investiguem todos que acompanharam a Aliança Mirim na montanha. Com um olhar furioso, ele jura descobrir quem foi o responsável por tudo aquilo. A cena retorna para a agência, onde um lindo dia de sol está começando para os trabalhadores. A jovem Saul, observa o pátio com uma expressão pensativa e um pouco preocupada. O jovem chamado Pang Xiu, Yang a elogia, dizendo que ela é realmente uma beleza rara de se ver. Mas, de repente,
seu olhar muda e ele foca sua atenção em outra coisa no pátio da agência. Ele então se pergunta por que aquele cara estranho está ao lado da bela jovem novamente. Em tom de zombaria, ele diz que é um absurdo um carregador andar por aí com uma espada. A garota então avisa o jovem para não se envolver, pois sua unidade representa a aliança. O jovem fica chocado ao ouvir a garota chamá-lo de irmão e não gosta nem um pouco. A garota ao lado dele, chamada Penmai Rayon, explica que eles vieram por causa dela. Nesse momento, um homem se aproxima do nosso herói e pergunta se ele é Dan Yong-woo. O espadachim confirma seu nome enquanto a jovem ao seu lado parece preocupada com a situação. O homem chamado Yun Pio se apresenta e diz que veio treinar um novo carregador para a missão. A jovem fica surpresa, pois ele mal começou a trabalhar e já está sendo enviado para uma missão. O jovem explica que o trabalho de um carregador envolve participar de missões de escolta importantes. O protagonista diz que não sabe o que é uma missão de escolta, mas que não pode entregar sua espada. Com um sorriso, o homem pede para ele segui-lo e comenta que o novato é bastante informal. O vice-líder zomba do jovem e pergunta o que ele fará se por acaso for demitido. Sua irmã então pensa que os homens agem de forma tão infantil, mesmo um vice-líder. Mas ela percebe que o espadachim não se abala com a provocação e se pergunta se é tudo uma encenação. A garota então pergunta para onde ele está indo e percebe que ele está se afastando de todos. O vice-líder zomba dele uma vez. Moran diz que está indo embora porque se ofendeu. A jovem fica confusa com a atitude dele, mas ele responde que está apenas seguindo ordens. O jovem então explica que não pode ser demitido e, portanto, seguirá as ordens de seu superior. Com um olhar afetuoso, a jovem fica mais uma vez impressionada com a atitude do homem misterioso. Com isso, o espadachim segue o homem que o chamou para a missão sem olhar para trás. Dentro de uma sala, o diretor diz que John Chiu vai ensiná-lo e pede para que ele não cause problemas. Com um olhar sério, ele pensa que precisa separar os dois antes que ele se aproxime mais da garota. O homem então se pergunta o que ele quer dizer com ajudar um adulto como o jovem. O diretor responde que ele entenderá quando o conhecer pessoalmente e vir como ele age. O homem então comenta que o jovem disse que morava sozinho nas montanhas, e é por isso que ele é estranho. Com um olhar desconfiado, ele pensa na estranha combinação de um carregador com uma espada. Com um sorriso, o homem pergunta se nosso herói por acaso treina alguma técnica de espada. O protagonista então responde com um olhar sério que treina a técnica da espada dos três poderes. Diante disso, o homem zomba e diz que ele é apenas um iniciante que sonha em se tornar um guerreiro de escolta. Com sua espada na mão, ele mostra sua postura de combate com um olhar de pura arrogância. O espadachim então observa a cena com um olhar desdenhoso e não parece nem um pouco impressionado. O guerreiro então o desafia e pede que ele mostre suas habilidades com a técnica da espada. Com um olhar frio, o protagonista pergunta se ele quer dizer que quer ser eliminado. O homem fica chocado com a resposta e diz que só quer medir suas habilidades em um duelo. Nosso herói então pergunta se ele realmente quer medir as habilidades entre os dois ali. Com um olhar confiante, ele então responde que é definitivamente o mais forte dos dois. O guerreiro fica chocado e não consegue acreditar na audácia e confiança do novato. Ele então grita que alguém que acabou de pegar uma espada não pode se comparar a ele. O espadachim diz que sua confiança é boa e que lhe mostrará como se tornar mais forte. Ele então faz um gesto com a mão, chamando o guerreiro para lutar com um olhar desafiador. Com isso, o jovem se pergunta se precisa ajustar um pouco sua força para não exagerar. O homem está confuso e não entende o que ele está fazendo com as mãos naquele momento. O protagonista então explica que esta é a primeira vez que ele não eliminará alguém, então ele precisa calcular. Com os braços abertos, ele se prepara para o combate com um olhar sério e muito focado. Ele então diz que entendeu e agora pode evitar eliminar seu oponente durante a luta deles. O homem finalmente entende o que o diretor quis dizer e fica com medo do que está por vir. Com um sorriso de canto, o guerreiro avança em direção ao protagonista com a espada na mão. Ele avança com um ataque rápido e preciso, mas nosso herói não parece nem um pouco preocupado. Com um olhar calmo, o espadachim observa o ataque de seu oponente e se prepara para o contra-ataque. O homem então salta e desfere um poderoso golpe para baixo com toda a sua força. Com um sorriso malicioso, o protagonista decide que, para não eliminá-lo, deve atacar na frente dos seus olhos. Ele então desvia do ataque com um movimento rápido e prepara seu próprio golpe preciso. Uma aura elétrica azul começa a emanar da espada de nosso herói em uma exibição impressionante. De repente, um poderoso feixe de energia é disparado da lâmina em direção ao oponente. O guerreiro grita de dor e sua espada é arremessada para longe pela força do ataque surpresa. Ele é então jogado para trás e atinge o chão com um grande impacto, levantando poeira. O homem bate com força no chão e fica atordoado após o golpe devastador do novato. Deitado no chão, ele pensa que aquela não era a técnica da espada dos três poderes que ele conhecia. Com a visão embaçada, ele olha para cima e não consegue acreditar no que acabou de acontecer.
O protagonista então se aproxima e pergunta com um tom zombeteiro se doeu muito. O homem então pergunta que tipo de arte marcial era aquela, pois nunca a tinha visto antes. O jovem responde que era literalmente a técnica da espada dos três poderes que ele mencionou. Com um olhar sério, ele revela que a técnica se assemelha aos três poderes, mas ao mesmo tempo, não. O guerreiro então se pergunta como ele pode ser um mestre tão supremo e se o diretor sabia disso. Com um sorriso confiante, o espadachim diz que, de qualquer forma, ele é o mais forte dos dois. O homem então suspira e pensa que, apesar de toda a sua habilidade, sua inocência é a de uma criança. O homem então decide que primeiro precisa ensiná-lo sobre a sociedade para fazer uso de suas artes. Com a mão estendida, ele diz que agora está claro que não precisa lhe ensinar artes marciais. Com um leve sorriso, nosso herói observa a cena sem dizer uma palavra, esperando pelo próximo movimento. O guerreiro então explica que em momentos como este, é apropriado pegar a mão e ajudar a pessoa a se levantar. O protagonista então olha para a mão estendida e parece entender o que ele quis dizer. Com isso, o espadachim pega a mão do homem e o ajuda a se levantar do chão com um gesto gentil. E assim nosso herói foi morar na casa do guerreiro para aprender mais sobre o mundo normal. O homem fica chocado ao vê-lo dormindo em pé e pergunta se ele realmente dorme daquele jeito. O guerreiro então começa a ensiná-lo tudo o que ele perdeu sobre o mundo ao longo dos anos. Mas o protagonista grita e diz que ele não deveria trocar de roupa do lado de fora de forma tão descuidada. O rosto do homem fica vermelho de vergonha, e ele não sabe como reagir ao comentário do amigo. Como resultado, o espadachim gradualmente abriu seu coração para os carregadores e seu novo amigo. O guerreiro então grita com ele para não tirar as calças. Eles estão no meio do pátio por qualquer motivo. Escondida, uma mulher observa a cena com um olhar sério e pensativo sobre a situação atual. Em um flashback, o líder da aliança lhe dá a missão de monitorar cada movimento da família Joe. Ele explica que eles precisam de provas se a família estiver conectada ao ataque na montanha. Com um olhar determinado, a mulher concorda em cumprir a vontade do líder da aliança. Ela então pensa que não há pessoas suspeitas e a única coisa que se destaca é aquele cara. À distância, a jovem Seo-yeon observa o protagonista treinar com um olhar de admiração e gentileza. A espiã então conclui que a jovem dama da família Joe tem gostos bastante peculiares. A jovem observa o rapaz com um olhar gentil e o chama de irmão mais uma vez com carinho. Em seu novo uniforme, ela comenta que ele se tornou um membro de pleno direito da agência de escolta. A cena então nos leva ao dia da missão e um novo amanhecer surge sobre a cidade grande. 2 cavalos relincham e se preparam para a longa jornada que os espera. O diretor da agência deseja boa sorte ao líder da escolta e pede que ele retorne em segurança. O líder, chamado Mayu, responde que completará a missão em nome da agência de escolta. Com um grito, ele diz a todos para ficarem em alerta, pois a missão de escolta está prestes a partir. As carroças e os cavalos partem em alta velocidade pelas ruas da cidade. Iniciando a missão, nosso herói e os outros carregadores observam a partida do grupo com olhares sérios e atentos. Em meio à multidão, a jovem Seo-yeon e sua amiga também observavam a partida do grupo de escolta. O guerreiro que o treinou também está lá, observando tudo com um olhar atento e um tanto distante. A cena então volta alguns dias para o escritório do chefe da família Joe com os recém-chegados. O líder da aliança está presente na sala e parece estar tendo uma conversa importante com eles. Com um gesto, ele os convida a se sentar e começar a conversa sobre sua missão. O chefe da família pergunta se ele é o dragão da lâmina, um dos dragões gêmeos da unidade. O líder da aliança então pergunta se o outro jovem é o dragão da espada, completando o par. Com um sorriso, o jovem se apresenta como Nangun Jin e agradece ao chefe pelo elogio. A jovem então se apresenta como a irmã mais nova do dragão da lâmina e seu nome é Pen Mai Ryon. O chefe da família então comenta que a família Pen é a maior família marcial de Ebei. Com um olhar travesso, ele pensa que ela é adorável e poderia formar uma boa conexão com seu filho. O chefe então diz que espera que os jovens se deem bem e compartilhem sua sabedoria marcial. Os irmãos agradecem ao chefe por sua hospitalidade e dizem que eles é que deveriam ser gratos pela recepção. A irmã do jovem então dá um sorriso discreto enquanto observa atentamente a conversa entre os dois. Mas a missão real deles era investigar a família Zou e sua conexão com o ataque na montanha. A jovem então zomba de seu irmão porque, apesar da missão, ele parece bastante distraído com outras coisas. Ela comenta que ele só presta atenção na jovem dama da família Zou que está treinando no pátio. A jovem Seo-yeon treina com um olhar sério e determinado, mostrando sua habilidade com a espada. A espiã então percebe que a dama não está olhando para o irmão dela, mas para um simples carregador. O irmão dela responde com desdém, dizendo que não há com o que se preocupar com um cara qualquer. Ele ouviu dizer que o jovem partiu para uma missão de um mês, o que lhe dará tempo para conquistá-la. Enquanto isso, na agência de escolta, os carregadores se preparam para a última refeição juntos.
Eles estão prestes a fazer a última refeição antes de partir para a longa missão de escolta. Nosso herói está completamente focado na comida bem à sua frente, pronto para comer. Com seus pauzinhos, ele leva o pedaço de carne à boca, preparando-se para saborear a refeição. O sabor da comida o deixa com uma expressão de pura felicidade e satisfação no rosto. Para ele, a comida em tigela foi o momento mais emocionante desde que ele saiu para o mundo exterior. Seu amigo então comenta que ele come como se estivesse realizando algum tipo de ritual sagrado. Ele então diz que o destino da missão é Sichuan, o lar de uma das maiores famílias do mundo marcial. O amigo revela que o cliente da missão de escolta é a poderosa família Tang de Sichuan. O homem que lidera o grupo é Tang Hougon, um ancião da famosa família Tang de Sichuan. Outro homem chamado Tang Xiugai, também membro da família Tang, é apresentado. O amigo então continua a explicar mais detalhes da missão ao espadachim atento. Ele diz que a família Tang enviou seus próprios guerreiros para a missão de escolta. Com isso, o amigo se pergunta quão preciosos devem ser os itens que eles estão transportando. Mas o protagonista permanece focado em sua comida, não se importando com os detalhes da missão. De repente, uma borboleta pousa no chapéu do ancião e ele comenta sobre uma fragrância agradável. Com um gesto, ele diz que o inseto é irritante e se prepara para fazer algo a respeito. Com um estalar de dedos, uma energia poderosa destrói a borboleta no ar em um instante. Ele então olha ao redor desconfiado, como se tivesse notado algo estranho. O outro membro da família Tang pergunta ao ancião se algo aconteceu. O ancião responde que sentiu uma aura incomum vindo de um dos carregadores da agência. Com um olhar intenso, ele se pergunta quem poderia ser o dono daquela energia poderosa e misteriosa. Seus olhos então começam a examinar os carregadores para encontrar o dono daquela aura. O olhar do ancião então se concentra em nosso herói, que está comendo pacificamente em sua mesa. A cena então nos leva à partida e os cavalos estão prontos para a longa jornada. O líder da escolta chamado Mayuki anuncia que todos os preparativos estão concluídos para a partida. O ancião então se pergunta se a aura que ele sentiu era na verdade do líder da escolta. Ele então conclui que a aura do líder era forte e diz a todos para se prepararem para partir. Com um grito, o líder da escolta diz a todos os guerreiros e carregadores para terminarem suas refeições. Ele então anuncia que eles precisam chegar a Sichuan em 1 mês e meio porque a velocidade é sua marca registrada. Os outros carregadores ficam chocados com o prazo, mas um deles parece aceitar o desafio. Nisso, o amigo o avisa para não ficar para trás ou o líder da escolta o expulsará imediatamente. O líder então grita para que todos se preparem para partir e a longa jornada finalmente começa. O espadachim então se pergunta por que ele diria algo como não fique para trás. As carroças partiram em alta velocidade e as missões do líder eram difíceis devido à sua natureza. Além disso, todos os carregadores tinham que correr na velocidade dos cavalos para acompanhar. O amigo então grita para ele aguentar firme, mas o jovem ainda não entende o que significa ficar para trás. Mas o protagonista acompanhou o ritmo da missão como se estivesse dando um simples passeio. A jornada continua implacavelmente e o grupo corre sem parar até o sol se pôr no horizonte. À noite, o amigo explica que o jovem dorme daquele jeito enquanto descansa pacificamente em pé. E assim, nosso herói e o grupo de escolta continuaram sua jornada em um ritmo frenético. Eles chegaram à montanha Pianjian, no distrito de Melhol, em apenas 2 dias de viagem. De repente, uma lança voa em alta velocidade em direção ao grupo enquanto eles correm pela floresta. Um dos membros da família Tan então grita para todos pararem, tendo sentido o perigo iminente. A lança brilha com uma poderosa aura azul enquanto se aproxima para atingir seu alvo. O líder da escolta não perde tempo e se prepara para interceptar o ataque com sua arma. Com um movimento rápido, ele consegue desviar a lança e impedir que ela atinja a carroça. Ele então grita e pergunta quem são as pessoas que ousaram atacar o grupo de escolta. Uma voz misteriosa então responde que eles deveriam ser os únicos a fazer essa pergunta ao líder. Com isso, um grupo de homens de aparência suspeita emerge da floresta para cercar o grupo. O líder dos bandidos então diz que eles entraram no território da Floresta Verde e devem pagar um pedágio. O ancião da família Tang diz a seu subordinado para se acalmar, pois eles são apenas bandidos comuns. O amigo do herói diz para não se preocupar, mas ele se pergunta se são os mesmos bandidos de antes. Com isso, o líder da escolta joga uma pilha de moedas e diz que esse é o pedágio deles. O bandido careca então pega as moedas no ar com um sorriso zombeteiro no rosto. Mas com um movimento rápido, ele esmaga as moedas e as joga no chão com desprezo. Ele então grita que não quer aquela quantia insignificante e diz para eles entregarem todas as mercadorias. Sem perder tempo, o homem careca salta em direção ao líder da escolta para um ataque surpresa. O amigo do protagonista fica chocado com o ataque repentino e não sabe o que fazer, mas nosso herói sente imediatamente que o homem tem uma forte intenção de matar. O bandido então avança com sua arma para atacar o líder que ainda está em seu cavalo.
Ele se prepara para um golpe fatal, e o líder da escolta tenta se defender do ataque, mas o golpe é muito forte, e o líder acaba sendo atingido em cheio pelo ataque do inimigo. Com isso, o líder da escolta é arremessado de seu cavalo e cai no chão com um grande impacto. O bandido então ri e pergunta se eles acham que a agência de escolta pode detê-los ali. Com um grito, todos os outros bandidos avançam para atacar o resto do grupo de escolta. Um dos carregadores fica desesperado e se pergunta como eles lidarão com tantos inimigos. O ancião então percebe que eles não são bandidos comuns e pergunta quem está por trás de tudo isso. O líder dos bandidos ri e diz que são heróis orgulhosamente afiliados à Floresta Verde. Ele então ataca o ancião e diz para ele considerar uma honra ser derrotado por suas mãos. O ancião diz que é uma pena, porque se fossem bandidos comuns, ele teria poupado suas vidas. Com isso, ele atira uma agulha que atinge uma árvore com uma poderosa energia roxa. A pequena arma fica cravada na madeira, mostrando a força do ataque do mestre Tang. O bandido fica chocado e não consegue acreditar no que acabou de acontecer ali na floresta. Ele se pergunta como simples agulhas de ouro poderiam causar um dano tão grande. Então o corpo do homem começa a se dissolver em uma fumaça preta sinistra no ar. Os outros bandidos ficam aterrorizados com a cena e não sabem como reagir ao poder do velho. Mestre Tang então diz que eles ousaram tocar nas mercadorias de sua família e se prepara para atacar. Com um olhar furioso, ele libera uma chuva de agulhas com uma aura roxa muito poderosa. O ataque é lançado com precisão e os bandidos não têm para onde fugir daquela técnica. Um dos homens é atingido pelas agulhas e grita de dor com o impacto do golpe direto. Outro inimigo também é perfurado e não consegue resistir ao poder daquela técnica mortal. De repente, um novo grupo de inimigos mascarados aparece e diz que a Floresta Verde não foi suficiente. Este grupo é o Esquadrão dos Espíritos da Morte e eles não podem recuar com o ancião ali. O líder deles então diz que é uma ordem do chefe da família para não deixar ninguém vivo. O ancião avisa seu subordinado para se preparar, pois esses caras são os verdadeiros inimigos. Ele então diz que mesmo que a agência de escolta caia, eles devem entregar as mercadorias. O subordinado avisa sua elite para proteger as mercadorias até o fim. Não importa o que aconteça, com um grito, ele ordena a seus homens que não deixem um único inimigo vivo e a batalha começa. A elite da família Tang ataca com força total e a batalha se torna um verdadeiro massacre na floresta. O líder da escolta luta com todas as suas forças, mas o inimigo é muito mais poderoso que ele. Em meio ao caos, nosso herói apenas observa a batalha ao seu redor com um olhar calmo e distante. Alguém grita para todos manterem a formação, mas o espadachim permanece imóvel, sem se mover. Um dos guerreiros da escolta então pega-o de surpresa e recebe um golpe fatal do inimigo mascarado. O líder percebe que eles não são páreo para esses mestres e que a família Tang não os ajudará. Nisso, o amigo do protagonista é atingido por um golpe e fica chocado com um ataque surpresa. Vendo isso, a expressão do espadachim finalmente muda e ele parece ter reagido ao ataque. Um dos inimigos então se prepara para desferir o golpe final no jovem que está ferido e indefeso. O protagonista então se lembra de quando seu amigo lhe ofereceu um pouco de sua comida durante a refeição. Com isso, uma aura azul emana de sua espada e ele finalmente decide entrar na batalha para lutar. Com isso, ele libera um devastador ataque elétrico para proteger seu amigo dos inimigos. O oponente que o atacou é completamente desintegrado pela poderosa descarga de energia. Vendo a cena, o companheiro fica chocado porque não esperava uma exibição de poder tão grande. Os outros inimigos se perguntam o que foi aquela explosão e se um raio tinha acabado de cair ali. Então, o amigo reconhece a técnica e diz que aquele foi o trovão celestial de Aion-Wu. Com isso, ele pede desesperadamente ao rapaz que salve seus outros companheiros também. Mas o protagonista responde friamente que o salvou apenas porque era ele e mais ninguém. O amigo então implora e pergunta por quê, já que todos ali são seus companheiros de equipe. Enquanto isso, os outros carregadores continuam a ser eliminados pelos inimigos mascarados. Um deles chega a implorar por sua vida, dizendo que são apenas carregadores sem poder interno. O espadachim então diz que não entende o que a palavra companheiro realmente significa. Mas como foi um pedido de seu amigo, ele decide que salvará todos os outros por ele. Com um olhar determinado, ele avança em alta velocidade pelo campo de batalha. Ele se move tão rápido que os inimigos nem percebem e são pegos de surpresa, um por um. O herói agarra outro inimigo pelo pescoço sem lhe dar a menor chance de reagir ao ataque. Num piscar de olhos, ele passa por vários inimigos, derrotando-os com extrema facilidade. Um inimigo zomba do velho, mas é surpreendido pelo movimento rápido do nosso herói. Mestre Tang se assusta e se pergunta o que acabou de passar por ele tão rapidamente. Apenas o velho consegue perceber vagamente o movimento do rapaz em meio à confusão. Com um olhar calmo, o protagonista para e pergunta se o que ele fez é o suficiente. Com seu poder elétrico, ele acaba com todos os inimigos restantes em um único instante.
O protagonista então se vira com um olhar calmo, como se nada tivesse acontecido ali. Com a batalha terminada, a floresta volta a ficar em silêncio sob um céu azul e claro. Em outro lugar, uma mulher se pergunta se seu esquadrão de elite foi realmente aniquilado. Esta é o Moon-Hai, a líder da tropa dos espíritos da morte, e ela não acredita no que houve. O subordinado pede desculpas e diz que havia um supervisor que não estava em seus relatórios. Nesse momento, o homem fica chocado porque a chefe da família decidiu ir pessoalmente. Com um sorriso, ela confirma que descobrirá por si mesma quem é esse mestre. A cena nos leva à sede do clã Yuman, uma das famílias mais influentes do mundo. Lá dentro, o líder do clã pergunta se eles descobriram o que a família Tang está escondendo. O chefe é o Moon Wong e ele ouve que a família Tang redescobriu as granadas de trovão. O subordinado explica que a mansão do ferreiro os ajudou e que eles são da seita do trovão. Com isso, o velho entende que os herdeiros da seita trouxeram a arma de volta ao mundo. Ele então pensa no imenso poder que 5 carroças cheias dessas granadas teriam. Com esse poder, seria possível destruir regiões inteiras e mudar o equilíbrio do mundo. Com um olhar malévolo, ele diz que eles precisam pegar essas armas para si a todo custo. O subordinado então revela que a jovem senhora já partiu com o esquadrão após ouvir a notícia. O chefe fica furioso e grita perguntando para onde a jovem e foi sem sua permissão. Com medo, o homem responde que, a esta hora, ela deve estar perto da montanha Pyongyang. E assim, a vilã cavalga em alta velocidade em direção ao local da batalha para ver tudo. Graças aos esforços do protagonista, a agência eliminou todos os inimigos, mas perderam quase todos os seus guerreiros de escolta na batalha. Apenas o líder da escolta gravemente ferido e o guerreiro que o treinou sobreviveram. Além deles, havia também alguns carregadores que estavam completamente apavorados. Um dos homens sugere contratar outra agência, mas o ancião diz que eles devem confiar neles. O rapaz questiona a decisão e depois diz que com o trovão celestial do ancião, eles poderiam ir sozinhos. Ele então parabeniza o velho por ter aperfeiçoado a técnica secreta da família Tang, mas o mestre revela que mal viu o que aconteceu e que não foi ele quem usou a técnica. Chocado com isso, o jovem pergunta quem foi o responsável pelo poderoso ataque. O velho então diz que, se seus velhos olhos não o enganaram, ele sabe muito bem quem foi. Com isso, ele aponta diretamente para o protagonista e o chama de carregador de espada. Então o mestre se aproxima do rapaz e pergunta diretamente a qual seita ele pertence. O espadachim não entende a pergunta e o velho explica que quer saber onde ele treinou. Então o rapaz se lembra de Xiong Jija e diz que ele nunca lhe ensinou nenhuma arte marcial. Com um olhar frio, ele revela que suas artes marciais são apenas suas e de mais ninguém. Ele explica que adquiriu suas habilidades após inúmeras batalhas de vida ou morte. Portanto, ele afirma com total certeza que não pertence a nenhuma seita ou clã. O ancião fica chocado e pergunta se ele está dizendo que suas habilidades caíram do céu. O amigo do herói entra em pânico porque ele está sendo rude com um ancião da família Tang. Ele então tenta acalmar a situação e diz que seu amigo viveu sozinho nas montanhas por muito tempo. O velho acha que ele é arrogante, mas conclui que eles precisam de sua força para a missão. O velho percebe que o carregador escuta bem seu amigo e bola um plano para mantê-lo na linha. Então ele se vira para o guerreiro e o elogia, dizendo que ele é mais habilidoso do que parecia. Com isso, o ancião o nomeia o novo líder da escolta, substituindo o antigo líder que foi ferido. O rapaz fica chocado com a decisão repentina e não consegue acreditar na nova responsabilidade. O antigo líder concorda e diz que voltará correndo para a agência para buscar reforços. Ele então passa o comando para o guerreiro e pede que ele lidere o grupo até o final da missão. O rapaz entende que alguém precisa assumir a responsabilidade e aceita a difícil tarefa. Com um gesto formal, ele promete que levará a escolta para Sichuan em total segurança. Mestre Tang concorda e diz que, como está tarde, eles partirão na manhã seguinte. O outro membro da família Tang fica indignado e se pergunta se algo disso faz algum sentido. Enquanto isso, nosso herói simplesmente observa a cena com seu típico olhar calmo e distante. E assim, a jornada da agência de escolta continuou, agora sob a liderança do novo comandante. Ao mesmo tempo, o antigo líder cavalgava o mais rápido possível para relatar o ataque surpresa. Ele pensa que, mesmo com a força do carregador, todos estarão em perigo se o inimigo retornar. De repente, o homem nota algo estranho e para seu cavalo no meio da floresta escura. Ele sente outra presença indo na mesma direção e conclui que precisa se apressar ainda mais. Naquele momento, um brilho estranho reflete em seus olhos, revelando uma arma com correntes. De repente, uma arma o atinge em cheio e o arremessa para longe de seu cavalo com um golpe fatal. A arma com correntes corta o ar violentamente, demonstrando a brutalidade daquele ataque surpresa. E assim, o antigo líder da escolta encontra um fim trágico em sua jornada de volta à agência. Pela floresta, um grupo de assassinos mascarados avança em alta velocidade durante a noite.
Esta é a unidade de assassinato do demônio de Sangue San, uma tropa de elite mortal. O líder do grupo então confirma que o alvo foi eliminado e se prepara para a próxima missão. Com um olhar malévolo, ele revela que seu próximo alvo será a poderosa família Zhou. Enquanto isso, na mansão, o chefe da família e seu conselheiro trabalham até tarde da noite. O chefe então diz que eles não podem parar, pois o trabalho e o treinamento nunca devem ser adiados. Ele continua seu trabalho com um olhar focado, sem saber do perigo que se aproxima. De repente, uma gota de tinta cai de seu pincel como um mau presságio do que está por vir. O chefe sente uma presença maligna e se pergunta que aura é essa que apareceu do nada. A tinta derrama sobre a mesa e o caos começa a se desenrolar do lado de fora da mansão. Vários guardas são pegos de surpresa e o pátio da família se enche de gritos e confusão. Um dos guardas então grita para que todos peguem suas armas e se preparem para a emboscada. O chefe da família simplesmente diz que foi como ele esperava, como se soubesse que isso iria acontecer. Com um grito, o líder dos assassinos ordena a seus homens que não deixem um único sobrevivente. O capitão da guarda corre para a batalha e pergunta quem são os loucos que os atacaram, mas seu conselheiro pede que ele se acalme e não entre na batalha agora. O chefe fica confuso com o comportamento de seu amigo e pergunta o que ele pensa que está fazendo. O conselheiro explica que a intenção assassina dos inimigos é forte demais para eles. A cena mostra os assassinos massacrando os guardas da família com extrema facilidade. Com um olhar sério, o homem diz que o chefe precisa ir para outro lugar e sair dali agora. O chefe então corre em direção ao quarto de sua filha para avisá-la do perigo iminente. Ele abre a porta com urgência e encontra a jovem que se surpreende com a súbita invasão. O pai então grita para ela deixar o local imediatamente e se preparar para fugir da mansão. Assustada, a garota pergunta o que está acontecendo e se preocupa com o destino de seu pai. Sob a luz do luar, a mansão é engolida pelas chamas e gritos de socorro ecoam por toda a parte. Os assassinos continuam o massacre e não mostram piedade aos guardas da família. O líder então ordena que seus homens também ataquem a agência de escolta e não deixem nada para trás. Enquanto isso, a jovem e seus companheiros cavalgam em alta velocidade para escapar do local. A garota, seu irmão e o diretor da agência fogem da mansão o mais rápido que podem. O fogo se espalha rapidamente e também atinge a sede da agência de escolta da cidade. A garota olha para trás e percebe que as chamas não estão apenas na casa, mas também na agência. O diretor então grita para ela não parar de correr porque eles precisam sair de lá agora, mas ela se preocupa com o pai e o homem a lembra de quão forte é o chefe da família. O chefe então pega sua lança e se prepara para lutar, pois ele é o maior lanceiro de Anon. Com um movimento poderoso, ele gira sua arma e se prepara para enfrentar a horda de inimigos. Seu ataque libera uma onda de energia que destrói tudo ao seu redor com uma força impressionante. O conselheiro então afirma com orgulho que ninguém na região pode se igualar ao seu mestre. O líder dos assassinos então reconhece o homem e confirma que ele é o chefe da família Zhou. Com sua lança em mãos, o guerreiro se prepara para a batalha mais difícil de sua vida. O vilão então ordena que seus homens tragam a cabeça do chefe e todos avançam para atacar. O conselheiro grita que o chefe da família está se sacrificando para que eles possam escapar de lá. Neste momento, o irmão da garota diz para ela confiar no pai, mas a jovem parece muito preocupada com ele. Seu irmão então pergunta o que os dois da aliança estão tentando dizer com tudo isso. A espiã então avisa que eles não ficarão e precisam retornar à aliança Morin imediatamente. Ela explica que é necessário relatar o ataque o mais rápido possível para que todos fiquem cientes disso. O irmão da garota concorda, mas se preocupa que os inimigos possam começar a persegui-los em breve. Com isso, o diretor diz que se eles não podem contar com eles, ele só consegue pensar em uma pessoa. Ele se lembra do carregador que enfrentou os bandidos da Floresta Verde e salvou a todos antes. Com um olhar determinado, o homem mais velho decide que eles precisam encontrar outra maneira de escapar. A jovem então se despede e pede para que os dois tomem muito cuidado no caminho. Em seguida, o diretor avisa que eles precisam se apressar para alcançar o grupo de escolta de Sichuan. A garota então pensa que se encontrar Yonvou, ele certamente saberá o que fazer para ajudá-los. Com lágrimas nos olhos, ela olha para a mansão em chamas e reza para que seu pai consiga sobreviver. Enquanto isso, na mansão, os assassinos mascarados continuam o massacre sob a luz da lua cheia. Mesmo ferido, o chefe da família se levanta e se prepara para continuar lutando contra todos. Com um olhar furioso, o homem pergunta quem eles são e por que estão atacando sua família. Os assassinos dão uma risada maligna enquanto uma figura sombria emerge por trás de todos eles. A figura misteriosa então diz que não se dará o trabalho de responder por que está prestes a partir. O chefe da família fica com raiva da resposta e grita para o líder se mostrar agora mesmo. Em resposta, um poderoso ataque de energia vermelha é lançado em direção ao chefe da família.
O chefe da família fica chocado e se pergunta como o líder dos assassinos ainda está vivo. Então o vilão revela que jogou fora seu nome antigo e atinge o chefe com um golpe fatal. Olhando para a mansão destruída, ele comenta que a família Joe agora não passa de cinzas. O malfeitor pergunta sobre seus assassinos e o subordinado diz que eles foram caçar os sobreviventes. Mesmo assim, o homem diz que ainda não consegue entender o motivo daquele ataque surpresa. Ele então se pergunta por que a criança demônio de sangue destruiria a família Joe, de todas as pessoas. O vilão então pergunta a Yu Yang se ele sabe sobre seu relacionamento com o mestre Cheon-Ji-ja. O subordinado responde que sabe que eles arriscaram suas vidas como grandes rivais no passado. Com isso, o vilão confirma a história e diz que ele é o único que restou daquela rivalidade. Ele então revela que o primeiro lugar que Cheon-Ji-ja planejou treinar seus mestres foi lá. Portanto, naturalmente, aquele era o lugar onde ele deveria começar sua grande vingança. Com um sorriso sagaz, ele jura que não deixará um único membro da família Joe escapar vivo. A cena então nos leva para a floresta escura onde os fugitivos cavalgam desesperadamente. O diretor percebe que os inimigos estão perto e diz a eles para aguentarem só mais um pouco. O irmão da garota parece exausto e está respirando pesadamente, tentando acompanhar o ritmo da fuga. Com isso, o garoto começa a ficar para trás e a aura vermelha dos inimigos se aproxima deles. O diretor grita desesperadamente para o jovem não ficar tão para trás e tentar se apressar. Com o rosto suado, o irmão da garota continua a cavalgar, mas a distância entre eles só aumenta. Uma corrente voa pelo ar e o garoto percebe que será o motivo de todos serem capturados. A arma então o atinge em cheio e o jovem grita de dor com o impacto do golpe surpresa. Vendo a cena, o diretor da agência grita o nome do garoto em completo desespero. Com isso, o jovem é arremessado de seu cavalo com um golpe violento e preciso. Sua irmã então grita em desespero e não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Sem perder tempo, os assassinos mascarados avançam sobre os outros sobreviventes. Um dos inimigos salta em direção à jovem e diz que finalmente a pegou no meio de sua fuga. A garota então grita de susto e o cavalo se assusta com o ataque repentino do inimigo. Como resultado, ela acaba caindo no chão e fica completamente vulnerável ao ataque dos assassinos. Os inimigos então cercam os dois sobreviventes que estão caídos no chão da floresta. Caído no chão, o diretor chama o nome da jovem com um olhar de pura preocupação e com lágrimas nos olhos. Ele pensa que ela era a única filha que ele queria proteger. A garota então percebe que se eles o seguiram até aqui, seu pai e irmão foram derrotados. O líder dos assassinos então a elogia por ter conseguido evitá-los por tanto tempo. Com sua espada brilhando, ele avisa que a fuga dela termina ali mesmo. A jovem então chora desesperadamente e implora para que alguém a salve daquela situação. De repente, uma energia elétrica azul começa a emanar por toda a floresta escura. A garota olha para cima com uma expressão esperançosa ao ver aquela luz familiar e poderosa. Em meio à energia, uma silhueta emerge e se prepara para entrar na batalha para salvá-la. Então nosso herói aparece com um olhar sério e aponta a mão em sua direção para ajudar. Com um olhar focado, ele diz que ouviu a voz dela pedindo ajuda no meio da noite. A jovem então chora de alívio ao ver que seu salvador finalmente chegou para ajudá-la. A cena então retorna para o grupo de escolta enquanto eles continuam sua jornada pela floresta escura. De repente, nosso herói para de andar e parece ter sentido algo estranho no ar. Em sua mente, ele ouve a voz da garota pedindo ajuda desesperadamente de longe. Com isso, seu amigo percebe a mudança e pergunta o que aconteceu para ele parar assim. O espadachim então responde com um olhar sério que voltará em um momento. O amigo fica confuso e pergunta para onde ele vai no meio daquela missão, mas o garoto desaparece num piscar de olhos e seu amigo grita seu nome assustado. Correndo em alta velocidade, o protagonista pensa que definitivamente ouviu a voz dela. Ele então se lembra da voz dela o chamando e pedindo sua ajuda naquela noite. De volta à cena, o assassino se prepara para desferir o golpe final na última herdeira da família Joe, mas de repente nosso herói surge em meio a uma explosão de energia elétrica. Os inimigos ficam chocados com a aparição e se perguntam quem é aquele cara misterioso. O diretor então pede ao garoto para cuidar da jovem, pois ele confia em seu poder. O protagonista então olha para o homem mais velho com uma expressão calma e séria. Com um suspiro final, o ancião diz que já basta e finalmente descansa. O líder dos assassinos grita que não importa quem ele seja, pois será apenas mais um corpo. O espadachim então coloca a mão na cabeça da garota em um gesto de puro afeto. Com seu toque, a jovem sente todo o seu medo e cansaço desaparecerem como neve. Com um olhar gentil, o garoto pede para ela enxugar as lágrimas que escorrem por seu rosto. Então ele se vira para seus inimigos e diz que vai acabar com tudo isso muito rapidamente. Com isso, o garoto salta no ar e avança para o meio da batalha com uma velocidade impressionante. Ele se move como um relâmpago e derrota múltiplos inimigos de uma vez com seus ataques elétricos.
Os assassinos gritam de dor e não entendem que tipo de arte marcial ele estava usando. Com sua espada, ele então libera uma chuva de raios que atinge todos os inimigos restantes. A jovem fica chocada ao ver que quase 20 assassinos viraram cinzas em um único instante. Ela então pensa que se tivesse a força dele, talvez pudesse ter protegido toda a sua família. Com um olhar sério, o protagonista se prepara para fazer o que precisa ser feito naquele momento. O rapaz então diz que volta já e coloca a mão em uma grande rocha que estava no chão. Com um olhar triste, ele promete que deixará o diretor descansar em um lugar muito melhor. A moça então se aproxima dele e pergunta o que ela deve fazer agora que está sozinha no mundo. Sem o pai ou o irmão, ela não sabe o que fazer e se sente completamente perdida e sem rumo. A palavra, olá, o atinge com força porque ele também sabe muito bem o que é se sentir assim. Ele então se lembra que também sobreviveu àquele inferno sozinho e saiu para o mundo sem ninguém. A jovem foi a primeira pessoa a estender a mão para ele, por isso, ele fará o mesmo por ela. Com um olhar sério e protetor, ele se aproxima da moça e lhe diz para simplesmente viver. O espadachim então lhe diz para viver fazendo o que ela quiser com gratidão por aqueles que se foram. Com lágrimas nos olhos, a moça se pergunta o que ela realmente quer fazer da vida. Com um olhar determinado, ela revela que também quer se juntar àquela missão de escolta. O protagonista fica um pouco surpreso com o pedido, mas segura a mão dela com bastante firmeza. Com um leve sorriso, ele anuncia que eles estão partindo agora e pede para ela se segurar firme nele. A jovem fica confusa com a atitude dele e não entende o que ele quis dizer com isso. Com isso, o protagonista pega no colo e salta para o céu com uma velocidade impressionante. A moça fica chocada com o que está acontecendo e não consegue acreditar em tudo aquilo. Ela então pensa que é mais do que um mero feito de leveza e que parece que eles estão voando. Com a velocidade do voo, todas as suas lágrimas são levadas pelo vento sem deixar vestígios. A atitude do rapaz a confortou mais do que quaisquer palavras que ele pudesse ter dito naquele momento. Com um olhar de admiração, ela pensa que uma habilidade como essa pertence a uma pessoa incrível. A jovem se lembra que seu tio era um mestre, mas o rapaz transformou os assassinos em cinzas. Com isso, ela pergunta como ele consegue ser tão forte, já que eles não têm muita diferença de idade. O espadachim então responde calmamente que isso acontece quando se luta pela vida por muito tempo. A moça pergunta contra quem ele lutou e o rapaz revela que eram demônios aterrorizantes. Ela então pergunta se eles eram como monstros e ele confirma que se pode dizer que sim. A jovem fica curiosa e pede para ele contar mais sobre essa história do seu passado. O protagonista permanece em silêncio por um momento, aparentemente se lembrando de algo bastante doloroso. Para falar sobre aquele inferno, ele precisaria passar pelos 99 de seus amigos que se foram. As memórias de seus companheiros mortos vêm à sua mente naquele momento. Também que ele poderia finalmente alcançar Xianjija, que partiu antes que sua vingança estivesse completa, com um olhar distante. Ele então diz que lhe contará essa história em outra ocasião. E assim, os dois correram sem parar por um longo tempo para alcançar o grupo de escolta. Eles avançaram pela floresta a uma velocidade impressionante para chegar ao seu destino. A jovem finalmente chega ao acampamento do grupo de escolta e chama por um dos homens. O amigo do herói fica chocado ao vê-la e pergunta o que há atrás ali no meio da missão. Em um flashback, o guerreiro revela que não acredita que o mestre Xianji já tenha realmente partido. A moça e o protagonista ouviram a notícia inesperada com grande atenção e surpresa nos olhos. Com isso, o espadachim conclui que seu principal alvo de vingança ainda está vivo e, assim, os dois correram sem parar até finalmente alcançarem o grupo de escolta na floresta. Ao chegar, a moça chama o amigo do protagonista, que se surpreende com sua presença. O guerreiro então pergunta preocupado o que aconteceu e ela revela a terrível notícia do ataque. Ele fica chocado ao saber que a família Joe e a agência de escolta foram completamente destruídas. Os outros carregadores entram em pânico e se perguntam o que acontecerá com o futuro deles. A jovem pede desculpas por trazer notícias tão ruins no meio de uma importante missão de escolta. Mas o amigo do herói diz para ela não se preocupar, pois ela é quem mais está sofrendo com tudo isso. Ele então pensa que o moral do grupo já estava baixo e agora a situação ficou muito pior. O guerreiro percebe que precisa de uma maneira inteligente para sair daquela situação. Com isso, ele lembra a todos da grande comissão que receberão se completarem a missão. Ele diz que eles podem até reconstruir a agência, já que ainda tem a jovem senhora com eles. A moça fica profundamente comovida com as palavras de apoio do guerreiro enquanto ele tenta encorajá-la. Ela percebe que agora não é hora de sofrer, pois tem uma responsabilidade para com todos os seus servos. A jovem jura se tornar tão forte quanto o protagonista para vingar toda a sua família no futuro. Com um olhar sério, o espadachim pergunta se eles precisam partir em sua jornada novamente. O guerreiro então concorda e o grupo retoma sua importante missão de escolta. Nesse momento, o mestre da família Tang percebe a jovem e diz ao seu subordinado para não se preocupar com ela.
O ancião pensa que se o protagonista se juntar a eles, ele não se importaria nem se um tigre aparecesse. E assim, os carregadores começam a correr novamente em alta velocidade para acompanhar o ritmo das carroças. A jovem então se lembra que o rapaz disse que havia lutado contra monstros por muito tempo. Ela nunca tinha ouvido falar de um lugar assim e se perguntava o que realmente aconteceu com ele. Com isso, a moça se aproxima e pede que ele conte mais sobre o que estava dizendo no caminho. Ela então pergunta se o mestre Xiongji já está realmente morto e o rapaz a encara com um olhar sério. O protagonista confirma a história dizendo que ele partiu há cerca de 10 anos com um olhar triste. Ele pensa que então não conseguirá alcançar sua tão esperada vingança, mas o amigo do herói diz com um olhar sério que não acredita que Xiongji já tenha realmente partido. A jovem fica surpresa com a revelação e olha para o espadachim para ver sua reação. O protagonista então pergunta se ele acha que seu maior inimigo ainda está vivo por aí. O guerreiro explica que há muitas partes suspeitas e que o boato não tem fonte confiável. É como se alguém tivesse espalhado a notícia para que todos no mundo das artes marciais acreditassem. A moça pergunta quem faria isso e o amigo do herói diz que o suspeito mais provável é uma pessoa. Alguém que por algum motivo queria escapar da atenção de todo o mundo das artes marciais e desaparecer, e essa pessoa seria o próprio Xianjija, que teria espalhado o boato de sua própria partida. A jovem fica chocada e não consegue acreditar que ele espalharia a notícia de sua própria morte. Com isso, o espadachim percebe que tudo aquilo aconteceu exatamente há 10 anos. De repente, o ancião da família Tan ordena que todos parem de marchar imediatamente. O grupo de escolta encontra uma caravana parada e um homem pede desculpas pelo inconveniente. Ele então explica que a roda de sua carruagem quebrou de repente no caminho. Com isso, o homem pede que sua senhora se junte ao grupo de escolta para continuar a viagem. Mestre Tang reconhece o brasão na carruagem e percebe que eles são do famoso clã Yumon. O velho fica desconfiado porque justamente quando a carga vaza, uma de suas carruagens quebra ali. De dentro da carruagem, uma voz feminina pede desculpas e diz que não pode aceitar um não como resposta. Então, uma bela mulher aparece e se apresenta como Umen Hai, filha do chefe do clã Umen. A jovem Xia Leon e os outros ficam chocados com a beleza incomparável da recém-chegada, mas o protagonista não se impressiona e acha que tudo não passa de um grande mal-entendido. Usando sapatos elegantes, a jovem se prepara para descer da carruagem e se juntar ao grupo. Ela então salta no ar com uma graça e leveza impressionantes, surpreendendo a todos. A mulher flutua no ar como uma fada e deixa todos os homens sem palavras com a cena. Sua beleza era tão grande que todos imediatamente pensaram na frase beleza que derruba reinos. Até o ancião da família Tang fica momentaneamente cativado pela beleza da jovem. Como uma borboleta, ela pousa suavemente em seu destino com um movimento delicado e perfeito. A recém-chegada então sobe em uma das carroças que transportam as mercadorias da missão. Com um sorriso sedutor, ela se senta no topo da carga como se fosse a dona do lugar. Um dos carregadores diz que não é apropriado alguém viajar com as mercadorias da escolta. O espadachim então continua a observar silenciosamente a situação com um olhar sério e distante, com o rosto vermelho. Mestre Tang diz que a levará até a próxima cidade, já que a carruagem quebrou. O amigo do herói fica chocado porque até mesmo o poderoso ancião parece ter caído sob seu feitiço. A recém-chegada então agradece com um sorriso sedutor e diz que agora está sob seus cuidados. Com isso, o novo líder da escolta e os outros homens ficam completamente encantados pela moça. O velho sugere que ela viaje na carroça da frente, mas a jovem recusa a oferta gentil. Ela diz que, como está recebendo ajuda, não pode se dar ao luxo de escolher onde ficará. Com isso, a moça insiste que viajará naquela carroça de carga junto com as mercadorias. O velho então pensa que se aquele carregador está guardando a carga, tudo deve ficar bem. Então ele ordena que o grupo de escolta avance e continue sua longa jornada. A mulher misteriosa então dá um sorriso discreto como se seu plano estivesse funcionando. Ela usa uma técnica de transmissão de som para se comunicar secretamente com seus homens. Um deles relata que o grupo tem apenas um guerreiro de escolta e cerca de 30 carregadores. Com isso, a vilã conclui que o mestre Tan Ho, Guan é o único verdadeiro mestre entre eles. Enquanto isso, os carregadores continuam correndo para acompanhar o ritmo das carroças. A mulher pensa que, com uma proteção tão fraca, eles estão transportando 5 carroças de granadas. Essas granadas de trovão foram criadas pela poderosa e temida seita do trovão. Diziam que essas bombas eram capazes de varrer várias seitas do mapa sem deixar vestígios. Mas, ironicamente, a destruição da própria seita também veio daquelas mesmas bombas poderosas. Depois disso, a seita do trovão desapareceu por centenas de anos e ninguém nunca mais ouviu falar dela. A vilã pensa que poderiam ter usado as granadas contra seus homens, mas não havia vestígios delas. A vilã então se pergunta quem na Terra foi capaz de aniquilar seu esquadrão de elite da morte.
De repente, seu olhar se fixa em algo e ela parece ter notado uma presença muito incomum. Ela percebe que as roupas dele são de um carregador, mas ele carrega uma espada e não tem habilidades em artes marciais. Ele não parece ter nada de especial, mas por alguma razão a mulher não consegue parar de notá-lo com um olhar chocado. Ela então percebe que o carregador nem sequer olhou para ela desde que chegou. A vilã não entende como ele pode ver a beleza dela e agir com tanta indiferença. Ela acha impossível que um homem não se interesse por ela. Então ela decide chamar a atenção dele. O protagonista só se virou porque era o único carregador por perto e ela o chamou. Mas no momento em que ela vê os olhos dele, a mulher fica completamente chocada com a cena. Aquele olhar indiferente foi uma humilhação que ela nunca sentiu antes e a enfureceu com um sorriso perverso. Ela jura que de um jeito ou de outro o fará ajoelhar-se a seus pés. Com isso, o líder anuncia que descansarão ali durante a noite e todos concordam. Os carregadores estão exaustos e respirando pesadamente após a longa jornada do dia. Enquanto isso, nosso herói se afasta um pouco e se encontra sozinho no meio da floresta escura. A jovem Celia então se aproxima dele com uma tigela de sopa de carne nas mãos. Ela o encontra e o convida para jantar, dizendo que preparou aquela sopa especialmente para ele. Mas de repente a vilã aparece por trás e interrompe o momento entre os dois com um olhar sombrio. Ela então avança e agarra o braço do espadachim com agilidade e velocidade impressionantes. Com um sorriso sedutor, ela o convida para segui-la para a floresta porque quer muito algo dele. A mulher então diz que só lhe dirá o que quer se ele for bom o suficiente para acompanhá-la. A vilã diz que vai ver se consegue atraí-lo com as artes marciais de seu poderoso clã. Com um sorriso perverso, ela espera que sua habilidade de leveza não esmague a confiança dele. Ela então corre em alta velocidade pela floresta escura pensando que ele seria uma decepção. Mas, num piscar de olhos, nosso herói aparece bem na frente dela com um olhar sério. Com um rosto sério, o espadachim a encara de perto sem demonstrar nenhuma emoção. A mulher fica chocada e não consegue acreditar que ele já está bem ali na frente dela. De repente, um grito ecoa pela floresta e chama a atenção de todos que estavam lá. O servo da vilã reconhece a voz e diz que precisa ir com seus homens ver o que aconteceu. A jovem Xia Lian está confusa com a situação e se pergunta o que está acontecendo com ele. O protagonista então continua a encarar a vilã com seu típico olhar frio e distante. A mulher fica chocada porque, mesmo dentro de seu clã, sua habilidade de se mover com leveza era impressionante. Com um olhar furioso, ela pergunta quem ele realmente é para ser capaz de superá-la tão facilmente. O espadachim então diz que quer a localização de Cheonji e pede que ela lhe diga imediatamente. A vilã gagueja e diz que não sabe onde ele está ou o que ele quer dizer com sopa de carne. O rapaz então diz que se ela não sabe de nada, ele vai embora e se vira para ir. Ela então grita e diz para ele esperar porque ela ainda tem mais coisas para perguntar a ele. De repente, seus homens aparecem e perguntam o que ele fez com a jovem dama do clã Moon. Com suas armas em mãos, eles o ameaçam e dizem que ele pagará por sua audácia com a vida. Mas a vilã grita para eles não desembainharem suas espadas e recuarem imediatamente daquela luta. Com um olhar frio e penetrante, nosso herói simplesmente observa a cena em completo silêncio. Os homens da vilã estão completamente confusos porque o espadachim desapareceu bem na frente deles sem deixar vestígios. Um dos servos então pergunta para onde ele foi, já que estava bem ali na frente de todos. A vilã diz que ele desapareceu e que não foi um truque, porque ele simplesmente sumiu no ar. Com isso, vemos o rapaz se movendo em alta velocidade pela floresta como um verdadeiro borrão. De repente, a jovem Celine se assusta e não consegue acreditar no que acabou de acontecer ali. Com os olhos arregalados, ela percebe que algo muito estranho aconteceu bem ao seu lado. Nesse momento, a garota olha para suas mãos e percebe que a tigela de sopa que ela segurava simplesmente desapareceu. Então o protagonista aparece do nada e bebe calmamente a sopa que a garota tinha antes. A garota se assusta e ele diz que a sopa não esfriou e ela pergunta quando ele chegou ali. Ela então pergunta sobre a outra dama e ele responde que ela virá quando quiser, sem problemas. A jovem então comenta que a dama do clã humano é realmente muito bonita e impressionante. O rapaz concorda que ela é bonita o suficiente para seduzir qualquer homem e a garota confirma isso. Isso deixa a garota curiosa, e ela pergunta o que ele acha dela e se ela também é bonita. O espadachim a encara com um olhar sério e se prepara para dar sua resposta honesta. Com o rosto corado, a jovem espera ansiosamente por sua resposta com um olhar esperançoso, mas ele diz que ela não é tão bonita quanto a outra e a garota fica um pouco desapontada. Com um olhar frio, o protagonista revela que na verdade não gosta de mulheres bonitas. A jovem fica confusa com a resposta e pergunta por que ele não gosta de mulheres assim. O rapaz então explica que a tentação de uma mulher bonita sempre acaba em morte. Enquanto isso, a vilã pensa que o carregador é definitivamente a pessoa que ela estava procurando.
O servo diz que ele deve ser o mestre que aniquilou o esquadrão da morte e que eles precisam observá-lo. Com um sorriso, a vilã pensa que, além do nome, ela não sabe que tipo de homem ele realmente é. E assim a jornada continuou, e a agência de escolta estava quase em seu destino final. A jovem Celion se lembra de suas palavras e se pergunta que tipo de vida o rapaz teve no passado. O novo líder da escolta então a chama para uma conversa e ela prontamente atende ao seu chamado. Com isso, ele avisa para ter muito cuidado, pois a atmosfera fica mais estranha à medida que se aproximam do destino. A tensão no ar aumenta a cada passo que dão em direção ao seu objetivo final. O perigo era real e o ancião da família Tang também sentiu aquela aura maligna no ar. O mestre acredita que a única ameaça restante é o Salão da Serpente Negra antes que eles cheguem. Nos últimos 10 anos, esta seita cresceu consideravelmente e se tornou a única força que ameaça a família Tang. Com o perigo se aproximando, o grupo continua sua jornada em alta velocidade pela floresta. O velho está indignado e se pergunta se houve um vazamento de informações dentro de sua família. A garota avisa sobre a emboscada e o herói diz que deve haver cerca de 100 inimigos por perto. A garota fica chocada com sua precisão e a vilã também fica surpresa com a habilidade do rapaz. A mulher acha quase inacreditável que ele saiba o número de inimigos apenas pela presença deles. De repente, vários pontos pretos aparecem no céu e os inimigos finalmente surgem para atacar. Uma horda de assassinos salta das árvores e se prepara para atacar o grupo de escolta de surpresa. Com um olhar calmo, o protagonista diz que cerca de 50 deles apareceram primeiro na frente. O mestre grita que a carga é o que importa e ordena ao herói que proteja apenas suas mercadorias. Com isso, o ancião avança para o meio da batalha liberando sua aura para confrontar todos os inimigos. O ancião grita que eles são mais do que suficientes para derrotar todos os inimigos da seita. O amigo do herói então pergunta o que ele acha da situação e se concorda com o mestre, mas o rapaz diz para não se preocupar, pois o lado do velho com certeza vencerá a batalha. E assim a luta começa e os guerreiros da família Tang massacram facilmente seus inimigos. A batalha se desenrola brutalmente e os homens do Salão da Serpente Negra não têm a menor chance. Para os guerreiros de elite da família Tang, o grande número de inimigos não significava nada. Vendo isso, a vilã começa a se sentir um pouco inquieta com o resultado daquela batalha. Ela então se pergunta se eles acabaram subestimando demais o poder da famosa família Tang. Seu servo também fica chocado ao ver que eles lidaram com 50 homens com tanta facilidade. O homem diz que mesmo com mais 50 guerreiros, não haveria chance de vitória para eles. A mulher então conclui que recuar por enquanto é a melhor opção que eles têm no momento, mas ela se pergunta como pode dar a ordem de retirada sem que ninguém perceba seu plano. De repente, o protagonista diz que se ela for avisá-los, ele certamente não a impedirá. O servo da vilã fica chocado e se pergunta o que acabou de ouvir. Com um olhar sério, o rapaz revela que estava ouvindo a transmissão sonora secreta deles. O espadachim então repete que se ela quiser ir avisá-los, ele não a impedirá em nenhuma circunstância. O homem fica completamente sem palavras e não consegue acreditar no que acabou de acontecer. A vilã fica chocada e pergunta se ele estava ouvindo a conversa secreta deles o tempo todo. O herói a encara porque ouvir a transmissão sonora de outra pessoa não deveria ser possível. Com um olhar ameaçador, ele avisa que se eles não recuarem, ele acabará com todos eles ali mesmo. Com um olhar assustado, a vilã percebe que a ameaça dele não é um blefe. Então a mulher enviou seu servo para entregar a ordem de retirada aos outros guerreiros. O servo então concorda e corre em alta velocidade para entregar a mensagem de sua senhora. Com um sorriso, ela agradece porque graças a ele, seus guerreiros puderam salvar suas vidas e partir. O herói a encara com um olhar calmo, mas ele tinha outra razão para fazer tudo aquilo. Não era a presença do clã humano que o incomodava, mas sim uma forte intenção assassina que ele sentia. Enquanto isso, o mestre Tan Roguan estava em meio à batalha, lutando para derrotar os inimigos. Com seus golpes poderosos, ele derrotou facilmente todos os membros do Salão da Serpente Negra. De longe, uma figura misteriosa observa a cena e diz que a vanguarda foi completamente aniquilada. O homem mascarado revela que a vanguarda era apenas uma isca para o verdadeiro ataque surpresa, e assim o esquadrão da Lua Vermelha espera escondido pelo momento certo para atacar o grupo. Todos os assassinos estão em alerta máximo, aguardando o sinal para iniciar a emboscada. O líder então confirma com um olhar malévolo que tudo está correndo de acordo com seu plano. Com o protagonista olhando para o outro lado, os guerreiros do clã humano conseguiram recuar em segurança. Os 50 homens se afastam, mas a intenção assassina se torna ainda mais forte. A noite finalmente cai e o grupo de escolta decide que vai dormir ali para descansar. O líder anuncia que a jovem do clã Uma estará acampando nas proximidades e pergunta se ela quer ficar com ela. Mas a garota recusa a oferta e diz que não pode ser a única a dormir confortavelmente ali.
Com um olhar sério, a jovem se prepara para revelar a verdade por trás de sua decisão. Ela diz que está com vergonha porque nunca deu atenção à agência, pois achava que o trabalho dela era simples. Mas ela diz que, durante a escolta, percebeu o verdadeiro motivo pelo qual a agência era tão pacífica. A paz existia porque todos arriscavam suas vidas e seu amigo pergunta desde quando ele era tão forte. Portanto, como membro da agência, ela decide que dormirá com todos os outros no acampamento. Com um olhar determinado, ela jura que se tornará a chefe da agência de escolta de Anon. De repente, a garota percebe a presença do protagonista e o chama para conversar com ela. Com um olhar curioso, a jovem então pergunta se ele tem algo a lhe dizer. O rapaz então explica que numa agência de escolta, o ponto de partida é ser um carregador. A jovem fica envergonhada com a resposta e seu amigo concorda que ele não está errado no que diz. Com isso, a garota pede que ele a ensine e o guerreiro fica chocado com a atitude dela. O amigo então pensa com orgulho que a jovem cresceu muito sem que ele sequer percebesse. O Esquadrão da Lua Vermelha é uma unidade de assassinos criada pelo Salão da Serpente Negra. Como sua especialidade sugere, eles são mestres em emboscadas e ataques surpresa furtivos. A furtividade deles é aterrorizante porque não se trata apenas de se esconder nas sombras. Os assassinos se movem como se fossem uma única pessoa com um único objetivo em mente. Com isso, eles são capazes de derrubar qualquer número de inimigos num piscar de olhos. Enquanto isso, de volta ao acampamento, a fogueira queima intensamente para aquecer a todos naquela noite. De repente, a câmera se afasta e vemos que todos no acampamento já estão dormindo. Até mesmo o poderoso ancião da família Tang parece estar num sono muito profundo e pesado. Neste momento, o protagonista se aproxima da jovem e toca sua testa com um gesto gentil. Com um olhar sério, o herói se prepara para vigiar o acampamento durante toda a noite. A noite na floresta escura permanece silenciosa e cheia de perigos ocultos. De repente, um olho vermelho brilhante emerge das sombras observando o acampamento. O assassino mascarado se prepara para dar o sinal e iniciar o ataque surpresa. Com o sinal, uma aura vermelha se espalha e os assassinos avançam em direção ao acampamento. Mas o protagonista já os esperava e disse que sabia que eles estavam escondidos ali. Enquanto isso, o resto do grupo continuava dormindo, sem saber do perigo que se aproximava. O líder dos assassinos então ordena que todos ataquem. Quando ele termina de contar até 3, ele começa a contar, mas de repente uma mão agarra seu rosto com uma força espantosa. Nosso herói aparece do nada e o agarra com a mão que brilha com uma energia elétrica azul. Com um único golpe, o rapaz o joga no chão e o derrota antes que ele possa reagir ao ataque. Outro inimigo continua a contagem, mas nem percebe o que aconteceu com seu companheiro. Um por um, os assassinos são derrotados silenciosamente antes mesmo de começarem a lutar. O líder termina a contagem e se prepara para o ataque, sem saber que seus homens já caíram. Ele ordena que não deixem sobreviventes e que se concentrem primeiro no alvo mais perigoso. Com isso, um dos assassinos avança para atacar o ancião da família Tang que estava dormindo. O vilão diz que, no final, será o Salão da Serpente Negra que possuirá as granadas de trovão. De repente, o ataque é bloqueado por uma espada num clarão de luz no meio da noite. Para a surpresa do inimigo, um dos guardas da escolta defende o ancião do golpe fatal. O líder fica furioso e se pergunta por que o vigia ainda está vivo e o que a tropa fez. Os outros guardas acordam assustados e se perguntam quem está lá, pois não sentiram nada. O líder dos assassinos fica chocado e não consegue acreditar no que está acontecendo ali. Com um olhar frio, o protagonista pergunta se o nome deles é mesmo Esquadrão da Lua Vermelha. O vilão se assusta e se pergunta como ele conseguiu ouvir a transmissão sonora secreta deles. Então o herói revela que não há mais esquadrão, porque apenas aquele inimigo permanece vivo. O assassino grita em desespero e pergunta que tipo de monstro ele é para fazer tudo isso. Com um olhar frio, o rapaz lhe diz para ir se juntar aos seus companheiros que já partiram. Então ele desfere um poderoso ataque elétrico com uma impressionante energia azul. O vilão não acredita que o plano deles terminou tão facilmente depois de tanta preparação. Com isso, o último membro do esquadrão é completamente desintegrado pela poderosa energia. Mestre Tang acorda assustado e seu sobrinho o avisa que a floresta está cheia de inimigos. O amigo do herói explica que parece que sobreviventes tentaram uma última emboscada. A jovem Cillian fica preocupada e pergunta se todos os carregadores estão bem depois do ataque. O guerreiro então a tranquiliza e diz que parece que apenas os inimigos não sobreviveram. Com isso, ele explica que felizmente o amigo deles agiu primeiro e salvou a todos ali. O protagonista simplesmente observa a cena com seu típico olhar calmo e distante. A garota pensa com um olhar de admiração que o rapaz a protegeu mais uma vez naquela noite. A vilã pensa que achava que ele era misericordioso, mas talvez não tanto quanto ela imaginava. Com um sorriso, ela conclui que ele é verdadeiramente um homem que não pode ser decifrado e assim o grupo de escolta se prepara para continuar sua longa jornada pela manhã.
Graças à ajuda do herói, eles escaparam do perigo e correram em segurança para seu destino. Finalmente, o grupo de escolta chega ao seu destino final, a cidade de Xingu em Sichuan. Um dos carregadores comemora e diz que assim que passarem pelas ruas, a missão estará terminada. A garota misteriosa então olha para a jovem Celine com um olhar sugestivo e começa a falar. Com um sorriso, ela pergunta à outra garota o que ela quis dizer com tudo aquilo. A jovem Celine então a lembra que ela disse que precisava ir a algum lugar antes de chegarem à cidade. A mulher então diz para a garota não se preocupar, pois ela partirá na hora certa. Com um olhar misterioso, ela se vira e diz à jovem Celine para apenas observar o que vem a seguir. Então um amigo do herói diz que estará ocupado quando chegarem, mas o rapaz não entende nada. O guerreiro explica que a mansão da família Aki existe e pergunta se o amigo dele não tinha esse nome. Ele então diz que pensou que o herói gostaria de visitar a família de seu importante amigo do passado. Com isso, o protagonista se lembra das últimas palavras de seu amigo, pedindo-lhe para viver e para se desculpar. Com um olhar determinado, o espadachim diz que eles irão para a mansão da família Aki agora mesmo.